de como a gente pode dar esses primeiros passos para um processo de implementação de uma cultura de discipulado, né? Que não é copiar o modelo da igrejinha do lado. Sim. Porque isso é a receita de fracasso do Brasil dos últimos 20 anos, né? Tanta história de sofrimento e tristeza que vocês não têm ideia, de igrejas que decidiram copiar o modelo de uma outra e foi só caos, divisão, briga, facção. É tanta história que... Mas quando você vê a transformação de vida nela e que ela mudou, cara, é uma coisa impagável. Você fala, cara, daria mais horas pra ver a vida transformada dela, pelo tempo que eu investi, né? Não fui eu que fiz a transformação, foi o Espírito Santo. Mas eu fui um agente desse processo, eu fui usado por Deus, né? Então eu diria assim, quando eu vejo transformação em algumas pessoas que eu acompanhei, cara, me dá muito mais alegria, me dá muito mais satisfação do que saber que um dia eu falei pra 4.000 pessoas, né? Que o texto não fala id. Acredita nisso? Não fala. Calma que eu não sou herético, hein? Na minha dissertação de mestrado eu explico tudo isso. O texto lá, a palavra é indo. Sim, exatamente. Parece uma diferença pequena, mas é completamente diferente. Porque Jesus está falando o seguinte, ó. Enquanto vocês vão, em algumas traduções, enquanto vocês vivem suas vidas, façam discípulos. A força do texto não é no id, porque o id não está no imperativo, está no façam discípulos. Então todos os discípulos, aquela comunidade que estava vendo Jesus ascender aos céus, a ordem para eles foi, vocês que já são discípulos, qual que é a única ordem que eu estou dando para vocês? Fazer discípulos, fazer outros discípulos. Então não é para liderança, não é para o pastor, não é para o missionário fazer discípulo, é para todo discípulo fazer outro discípulo. Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Plenicast, que é o podcast da Plenitude. Se é a sua primeira vez aqui, eu quero me apresentar. Meu nome é Diogo Scremin, eu sou o host aqui do podcast, juntamente com meu irmão Hugo Scremin. Estamos aqui há 1 ano e meio produzindo conteúdos para abençoar, para edificar, e tem sido muito bom. Nós temos aprendido muito aqui sentados, conversando com pessoas excepcionais, tem sido uma bênção nas nossas vidas. Quero te pedir aquilo que não te custa nada. Ó, tô com essa voz meio de pato aqui, que eu tô me recuperando de uma gripe, tá bom? Porque eu tô com a voz meio Inclusive, se você acompanha os episódios, vai ver que no anterior eu estava aqui sem o Diogo tá bala já. Ontem ele tava ruim da gripe, hoje já tá bem aí. Saí daqui ontem correndo, fui no hospital, tomei um remédio na veia, que a gente tem uma viagem para fazer, preciso estar bem. E aí tomei 2 horas, já voltei para cá, parecia, não sei, esse pessoal que assiste talvez não tenha a nossa idade, mas a gente assistiu um desenho que era do Ursinho Gummies, que eles tomavam uma poção e saíam elétricos. Então eu tomei esse remédio ontem, fiquei bala. Então estou aqui hoje já para gravar o podcast. E nós temos aprendido muito aqui nesse tempo. Eu acho que esse aqui vai ser o episódio 91. Então já são 91 episódios. Aí tem muita coisa para você aprender aí. Se você olhar para trás, aí também os outros episódios, tem muita coisa para você assistir. E eu quero te pedir aquilo que não te custa nada. De graça, vai ajudar muito a gente. Se você puder curtir aí, compartilhar esse episódio, se você puder comentar o que você está achando, tudo isso ajuda o YouTube a impulsionar esse conteúdo para que ele seja entregue para mais pessoas. Esse conteúdo é tão bom que ele precisa ser entregue para mais pessoas. Nos ajuda aí, beleza? De graça, não custa nada. Se você quiser também ouvir o nosso conteúdo no carro, na academia, caminhando, você pode aí usar o Spotify, usar as plataformas também de streamers de áudio, que vão estar lá, o podcast está lá, Plenicast. Você pode procurar lá que tem todos os nossos episódios disponíveis para que você possa assistir, para que você possa ouvir. Tá bom? Beleza? Vamos lá, sem mais delongas, apresentar aqui o nosso convidado de hoje. A gente já bateu um papão ali fora, né? Mais uma conexão mais excelente. Uma ótima conexão que a gente está fazendo aqui hoje, graças a Deus por isso. Mas eu quero apresentar aqui o nosso convidado, que é autor desse livro aqui, de outros 3 que depois nós vamos falar sobre eles. Esse daqui que foi lançado pela editora Vida, está aqui na minha mão, A Igreja que Faz Discípulos. Depois tem o Ser Discípulo de Jesus, A Jornada do Discípulo, O Discípulo e as Bem-aventuranças, Estudo Próprio, Ser Discípulo de Jesus, tudo lançado diretamente pelo pastor Tiago também. E ele vou apresentar o currículo dele aqui, pastor. Hoje ele é líder global de cidades estratégicas na Junta de Missões Mundiais, missionário,
líder global de cidades estratégicas na Junta de Missões Mundiais, muito legal isso. Nós vamos preparar um outro podcast para falarmos só disso aqui depois. Fundador da Equipar Igrejas e o mais importante de tudo, marido da Larissa, pai do Luca e do Davi. É isso aí. Seja muito bem-vindo, pastor. Tudo bem? Bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Obrigado. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje para gravar esse conteúdo. Que benção, pastor. Vamos lá, vamos falar sobre a questão da igreja que faz discípulos, mas eu acho que antes, que é uma questão que anda muito nebulosa também na cabeça das pessoas, porque hoje nós temos diversos tipos de evangelho e as pessoas não estão nem sabendo mais direito o que é ser um discípulo de Jesus. O que é ser um discípulo autêntico de Jesus? Pois é. Quando a gente fala sobre discipulado, né, essa expressão, essa palavra discipulado, se a gente perguntar ela numa mesa, se você fizer esse exercício na sua igreja, o que é discipulado, você vai ouvir respostas, expressões tão diferentes, né, que você vai falar, ixi, temos um problema aqui, né? Eu já fiz esse exercício várias vezes, sempre as respostas são muito diferentes. Normalmente as pessoas pensam que discipulado tem a ver com aquelas primeiras coisas que a gente ensina para alguém que acabou de se converter, né? Os primeiros passos na fé, às vezes um curso de 3 meses, algo assim que a igreja oferece. A pessoa está discipulada, está pronta para a vida, é só seguir rumo, né? Mas discipulado não é bem isso. Discipulado é esse compromisso de seguir a Jesus de forma intencional durante a sua vida, né? A gente vai se aprendendo a seguir Jesus e aprendendo a se parecer com Ele, né? Esse que é um processo de discipulado completo. Então, discipulado não é só para os novos crentes. Discipulado tem a ver com a caminhada do cristão para a vida, né? Contínuo. Contínuo. E tem a ver com ele aprender a viver de forma intencional, que é ser discípulo de Jesus. Aí essa palavrinha é muito importante, que é intencional. Porque eu posso ser um bom membro de igreja, posso ter minha salvação garantida, posso fazer as minhas disciplinas espirituais corretamente, mas ser discípulo tem a ver com essa intencionalidade de procurar me parecer com Jesus todos os dias que eu acordo da minha vida. Isso é um tipo de gatilho mental diferente. Uma coisa é acordar pensando, tenho que trabalhar, tenho que fazer as coisas que eu tenho que fazer, tenho que cuidar dos problemas do dia a dia. Tenho que ir para minha vida ordinária. Minha vida normal do dia a dia. Final de semana eu lembro que eu sou crente, vou no culto, faço a minha parte lá legal, né? De vez em quando eu leio a Bíblia, quando eu lembro. Agora, outra coisa é falar assim, peraí, acordei, não sou o Thiago que está indo trabalhar. É o discípulo de Jesus que está indo trabalhar. Isso já é um tipo de estilo de vida completamente diferente. E quando eu estou no trabalho fazendo o que eu estiver fazendo, peraí, como é que eu faço esse trabalho como arquiteto, engenheiro, dona de casa, seja qual for a minha profissão, como discípulo de Jesus, né? Como é que eu lido com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus colegas de trabalho? Como é que eu faço tudo isso expressando Jesus? É um tipo de coisa que eu só posso vivenciar se eu estou com o olhar aberto para isso e tentando buscar fazer isso de forma intencional. Sim. Porque senão o que acontece? Minha vida volta para o piloto automático, que é o que muitos crentes fazem, né? Viver uma vida no piloto automático. Agora, quando eu busco viver uma vida de forma intencional, procurando ser discípulo de Jesus, eu estou o tempo inteiro com o radar ligado, do tipo, eu não estou aqui só para viver minha vida normal, ordinária. Eu estou aqui para expressar Cristo na minha vida e Ele me transformar. Como é que eu faço o que eu faço no dia a dia, buscando me parecer mais com Jesus? E quando eu faço isso, algumas coisas, para responder a sua pergunta, começam a mudar dentro de mim. Eu começo a ter que lidar melhor com minha raiva, meu medo, os meus traumas, a forma como eu respondo às pessoas, como eu leio as pessoas, como eu convivo com as pessoas, a forma como eu penso sobre a vida, a forma como eu penso sobre o trabalho, a forma como eu lido com as pessoas ao meu redor. Tudo isso porque eu estou buscando ser parecido com Jesus, né? E isso vai me moldando de forma... que é a santificação, né? O processo discipulado nada mais é do que o processo de santificação. Mas o processo de santificação não é um processo natural, por osmose. Não, ele é um processo intencional, né? É o Espírito Santo que me muda, mas eu estou intencionalmente permitindo que ele entre em algum lugar da minha vida e mude. É um processo contínuo que não chega ao ápice da perfeição. Não. Processo de santificação, né? Exatamente. Mas eu estou o tempo inteiro atento sobre espaços na minha alma que eu preciso permitir que o Espírito Santo vá lá e mude. É uma evolução a santificação e nós vamos chegar no ápice quando passarmos para outra vida com Cristo, né? Exatamente, exatamente. Eu até digo que a vida cristã não é bem um caminho de melhoria ou de evolução, mas é um caminho de transformação. Por que isso é importante? Parece uma pequena mudança de palavras, mas ela é importante porque o budismo faz isso, né? Ou outras religiões, do tipo, não, você tem que melhorar você mesmo, você tem que ser uma pessoa melhor e tal, evoluir.
Mas o cristianismo não tem a ver com melhoria. A Bíblia diz que a gente não tem como mudar a gente mesmo. A nossa carne está no pecado e acabou. Agora, eu posso permitir que o Espírito Santo transforme quem eu sou. É um processo de mudança da forma, transformar a mudança da forma. Metamorfose. Metamorfose, exatamente. Quando eu mudo a forma, eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura. Então não é que amanhã eu tenho que ser uma pessoa melhor, um Tiago melhor. Não, amanhã eu tenho que permitir que Jesus transforme quem eu sou mais um pouquinho. Sim. Aí tudo bem. Mas não é assim que eu vou ficar me esforçando. Não adianta. Se você tentar se esforçar para melhorar, você não vai conseguir, né? O seu próprio braço. Esse é o caminho do paganismo, o caminho do budismo e tantas outras religiões, né? Eu não consigo melhorar a mim mesmo. Eu preciso, no máximo, reconhecer que eu não consigo mudar e falar: Espírito Santo, tá contigo agora, vem cá e mexe nas coisas, né? Aí sim ele começa a mudar, né? Quanto mais de Deus em nós, melhores nós nos tornamos, né? Então, exatamente. Quanto mais permitimos que Deus esteja em nós, que a presença dele esteja ativa em nós, esse fogo do Espírito Santo aceso, nós vamos nos tornando pessoas melhores porque Cristo está em nós. Exatamente, é isso aí. Pastor, a gente tem escutado muito sobre discipulado em igrejas tentando buscar modelos, às vezes modelos prontos já, mas como buscar um modelo ideal? Como criar essa cultura de discipulado na sua igreja? Quem está nos assistindo aí? Muito bom. Isso é verdade. Hoje a gente tem muitas igrejas, né, nos últimos anos se interessando pelo assunto do discipulado. Eu vibro quando eu ouço sobre isso, fico muito feliz porque é uma coisa que fez diferença na minha vida quando eu tinha 17 anos e mudou minha trajetória, né? E eu vejo igrejas também que começaram a implantar uma cultura de discipulado e mudou a trajetória daquela igreja. Ela é uma outra comunidade de fé hoje, com muito mais relevância, muito mais impacto e as vidas muito mais transformadas. Eu tive a experiência, o privilégio dado por Deus, de ajudar igrejas ao longo da última década a desenvolverem uma cultura de discipulado, né? Igrejas de todo tipo que você possa imaginar, desde a pequenininha até a muito grande, né? Aqui no Brasil, fora do Brasil. E eu aprendi algumas coisas, né? Testando mesmo, de como a gente pode dar esses primeiros passos para um processo de implementação de uma cultura de discipulado, né? Que não é copiar o modelo da igrejinha do lado. Sim. Porque isso é a receita de fracasso do Brasil dos últimos 20 anos, né? Tanta história de sofrimento e tristeza que vocês não têm ideia, de igrejas que decidiram copiar o modelo de uma outra e foi só caos, divisão, briga, facção. É tanta história que de vez em quando dá vontade de chorar. Facções, sabe? Dentro da igreja. Exatamente, você vê o trauma que isso causou na vida de muitas pessoas. Então, obviamente, a gente não quer isso. Então, como é que a gente cria um modelo de discipulado que não é só copiando? A gente pode até aprender com as boas referências. Sim. Olha, funcionou ali e tal, mas eu não posso copiar uma coisa que funcionou noutra comunidade e querer aplicar na minha completamente, porque a minha comunidade é diferente da de vocês duas, né? Então, mas quais são os princípios que a gente pode dizer que são quase bíblicos e globais, né? Aí eu fui aprendendo isso na prática, depois de testar muito, e aprendi 4 coisas que a gente pode compartilhar aqui. A primeira é assim: eu preciso entender quem é o meu público. Justamente porque o público de Campinas é diferente do público de Rondônia, né? Uma coisa é fazer discipulado com um cara que mora em São Paulo, trabalha na Faria Lima. Outra coisa é fazer discipulado com uma pessoa que mora no interior da Bahia, né? O estilo de vida é diferente, o ritmo é diferente, as dificuldades são diferentes. Então eu preciso primeiramente entender meu público, né? Eu dou um passo a passo no livro A Igreja que Faz Discípulos para ajudar a igreja a entender melhor o seu público. Não adianta eu querer ensinar para ela algo, propor para ela algo que está desconectado de quem ela é, né? É a mesma coisa de eu falar assim que eu posso discipular um paquistanês da mesma forma que eu discipulo um brasileiro. Não é. Eles partem de pressupostos de vida diferentes, então tem que estar de acordo com o seu... Cultura diferente. Cultura diferente, exatamente. E o Brasil é praticamente um continente. Multicultural. Exatamente. Então eu preciso entender meu público. Isso parece pequeno, mas é muito importante. Normalmente os problemas começam aí. Eu quero enfiar na cabeça de alguém uma coisa que não tem a ver com ela, né? Ou com o estilo de vida dela. Depois que eu entendi meu público, eu construo então o que a gente chama, né? Eu e muitos outros chamam de trilha de discipulado. Que é assim: de onde eu quero levar essa pessoa, onde ela está hoje, para onde eu quero que ela esteja. Do ponto A para o ponto B. Da imaturidade espiritual para maturidade espiritual. Ou da vida no piloto automático para uma vida de viver o discipulado de forma intencional. Ser discípulo de Deus de forma intencional. Então vai ser uma caminhada, uma trilha, uma jornada, né? Que pode durar 1 ano, 2, 3. A igreja pode escolher isso, né, de acordo com o seu contexto também, mas ela vai definir o tempo. Não é nem 20 anos, mas também não é 3 semanas. É uma coisa assim que, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente percebe que provavelmente dura em termos de 2 anos aproximadamente, né? Por exemplo, Jesus ficou 3 anos com seus discípulos.
Paulo gastou mais ou menos uns 3 anos em Éfeso, né, para desenvolver aquela igreja. Corinto ele já gastou 1 ano e meio, então a gente brinca que talvez foi pouco tempo ali que deu muito problema à igreja, né? Então, assim, a gente está falando que não é um processo também muito rápido, um curso de 3 semanas, mas também não é uma coisa que vai ficar 30 anos com a pessoa. Então, essa trilha ela vai durar um tempo e a gente vai trabalhar com ela alguns temas chaves para despertar e ajudá-la a praticar o que é ser discípulo de Jesus, né? Então, esse é o segundo passo da metodologia. O terceiro é eu escolher a estratégia. O que é estratégia? É assim, a gente vai fazer discipulado individual, que é 1 a 1, que é o modelo antigo, desde Jesus. A gente vai fazer um modelo de grupos maiores, tipo 6, 7 pessoas, que também é o modelo de Jesus, que ele chamou 12. Ou a gente vai fazer um modelo que alguns chamam de mini-grupo ou microgrupo, que é 3 ou 4 pessoas, né? Que é mais ou menos Jesus, Pedro, Tiago e João, né? Então, na verdade, a gente está falando de estratégias da época de Jesus, milenares, mas aplicando para o nosso contexto atual, né? Então, cada uma dessas estratégias, individual, minigrupo e grupo, tem as suas características. Algumas funcionam melhor em alguns contextos, outras com outro perfil de pessoas. Então não tem um tipo único que funciona melhor em todos os lugares, né? A igreja vai precisar entender essas estratégias e falar, olha, nosso contexto, vamos seguir com o microgrupo? No nosso contexto, vamos seguir no individual, né? O que a gente já tem de aprendizado é que grupos muito grandes não funcionam mais, né? As principais igrejas do Brasil e do mundo que estão tentando implementar um processo discipulado sério, elas já perceberam que muita gente é difícil, né, de acompanhar, cuidar, né, gerenciar. Até para marcar um encontro com 10 pessoas é praticamente impossível hoje em dia, né? Então, com menos pessoas é mais fácil a gente acompanhar. E o quarto passo da metodologia para criar essa cultura do discipulado tem a ver com justamente escolher bons materiais de discipulado, né? A gente pode depois explorar cada um desses 4 pontos que eu falei, mas o quarto tem a ver com isso, assim, como é que eu escolho material para ajudar as pessoas a crescerem na fé, né? Porque ela pode pegar um livro bom, eu vou pegar um livro bom, por exemplo, um livro que eu amo de coração, que vende na plenitude, o Evangelho Maltrapilho, do Brennan Manning. É um livro que fala sobre graça de uma maneira, assim, incrível, né? Mas a pessoa que está no processo discipulado, ela vai ler o livro, mas ela vai ter, às vezes, dificuldade de processar aquilo para a vida dela, de fazer as pontes para a vida dela. Alguns conseguem fazer isso, mas a maioria não consegue. Então eu preciso ter um material discipulado que ajude a pegar aquele conteúdo bom, mas que transporte para a vida da pessoa, com perguntas chaves para chegar no coração e na prática de vida, do tipo, tá bom, isso aqui mexeu com você, mas o que você vai mudar a partir de amanhã na sua vida? Eu preciso ter esse caminho, né? Ou o material discipulado já vem estruturado dessa maneira, com perguntas chaves, ou tem que pegar um material, tipo Evangelho Maltrapilho, e fazer algumas perguntinhas para o final de cada capítulo para a pessoa processar, né? Tem igreja que tem gente com a capacidade de fazer isso. Não, eu consigo aqui preparar algumas perguntinhas depois do capítulo. Tem gente que consegue fazer isso. Maravilha. Tem igreja que não tem essa condição, né? Então, é preciso ter bons materiais discipulado para ajudar a pessoa a processar o conteúdo. Sim. Que informação não é um problema. A dificuldade é a prática. Eu pegar aquilo e falar, mas o que tem isso a ver comigo? Ela pode ler um livro, até a própria Bíblia, mas a dificuldade é falar assim... Como aplicar isso, né? Como aplicar. Isso parece fazer sentido no passado, mas o que tem a ver isso com o meu presente? O que tem a ver com o meu colega de trabalho? Né? Eu estou lendo Juízes 3, mas o que tem a ver isso com o meu conflito com a minha esposa? Então as pessoas têm dificuldade de fazer essa prática. Claro que nem sei que tem Juízes 3, né? Estou chutando aqui, mas nem todo bíblico vai ter essa aplicação direta em todos os contextos, claro. Mas a Bíblia, de forma geral, tem que ser aplicada para a minha vida, né? Exato. Então, e as pessoas têm dificuldade de fazer isso, tanto com a Bíblia quanto com livros evangélicos, né? Cristãos. Então, o material ele tem que ajudar a pessoa a fazer isso, né? Porque um bom pastor, um bom líder até consegue fazer isso por conta própria. Mas o membro normal, entre aspas, né, não é desqualificando ele, mas a pessoa que não trabalha com isso, ela pode ter dificuldade de fazer esse processamento. Então, com esses 4 passos, eu vim praticando, né, e aplicando em muitas igrejas e percebi que são bons passos práticos iniciais para começar a criar essa cultura discipulada na igreja pela liderança, né? E a constância, porque tem muita igreja que começa também, ela para. Você começa a fazer o trabalho discipulado, a sua igreja começa a caminhar, e de repente você deixa que essa cultura se vá da sua igreja, se vá embora da sua igreja, porque exige tempo do discipulador, exige tempo, exige paciência, exige resiliência, e às vezes as pessoas deixam
de manter isso nas igrejas que é tão importante hoje? Com certeza. Dá trabalho acompanhar pessoas para crescerem na fé, né? É muito mais fácil fazer um cultão, um louvorzão com elas, e no final do culto cada um vai à sua casa e eu durmo em paz, e vou assistir Netflix, do que falar o seguinte: vamos caminhar junto aqui, Diogo. E eu, cara, se tiver de problema na sua vida, me liga, cara. A gente vai andar junto. Vamos orar, vamos ler a Bíblia. Aí começa a acontecer os problemas na sua vida, e minha vida começa também a se complicar, porque eu tô caminhando junto com você. Então, isso vai afetar minha própria vida, né? Então, dá trabalho acompanhar pessoas na fé, né? E aí, alguns não querem ter esse peso, né? É mais fácil só dar oi, bom dia no culto e seguir cada um para sua vida do que me disponibilizar para caminhar junto com você e me tornar um só com você, né? Porque às vezes saber da... Hoje teve devocional aqui na empresa de manhã, né? E ali eu peguei e mandei mensagem, um discípulo perguntando sobre como está tal coisa na sua vida. Assim, eu sei que são coisas que ela vai me responder ali que não estariam muito boas, mas como discipulador é se importar com a vida do outro. Sim. Que você falou, fazer um cultão é excelente, né? Na cabeça de quem pensa assim: faço um culto aqui, acabou o culto, Deus te abençoe, boa semana, vá em paz, vou pra minha casa, assisto Netflix, tá tudo certo. Dorme com a cabeça tranquila, né? Exato. Porque no discipulado você tá o quê? Você tá ajudando a pessoa, adquirindo ali as lutas dela para você lutar junto com ela. Exatamente. Mas quando você vê a transformação de vida nela e o que ela mudou, cara, é uma coisa impagável. Você fala, cara, daria mais horas para ver a vida transformada dela pelo tempo que eu investi, né? Não fui eu que fiz a transformação, foi o Espírito Santo. Mas eu fui um agente desse processo, eu fui usado por Deus, né? Então eu diria assim, quando eu vejo transformação em algumas pessoas que eu acompanhei, cara, me dá muito mais alegria, dá muito mais satisfação do que saber que um dia eu falei para 4.000 pessoas, né? Com certeza. Não tem esse mesmo impacto. Saber que aquela pessoa via a transformação na vida dela, conhecer a família, ver o que aconteceu, né? Fala, cara, valeu a pena investir, né? Valeu a pena. Vale a pena. Agora eu acho que a maior dificuldade, deve ser, sabe nos dizer se é, num contexto de igrejas que começam a partir de 100 membros, já são igrejas que é bastante gente, então o pastor começa já a ter dificuldade para discipular todo mundo, sozinho. E uma responsabilidade muito grande é você levantar discipuladores dentro da empresa, que a gente está num contexto de empresa, dentro da igreja, que sejam capazes de discipular bem as pessoas, porque você traz para sua mão uma responsabilidade muito grande. Sim. Porque é claro que agora eu vou entrar em partes da vida dessa pessoa que, se eu não for um bom discipulador, eu posso prejudicá-la. Se não for confidencial também. Se não for uma pessoa que tem o senso de confidencialidade. Qual é o melhor caminho para a igreja levantar esses discipuladores? Isso que você falou é muito importante, porque a gente tem uma mentalidade, né? Eu que estou trabalhando hoje no mundo de missões, vamos dizer assim, né? O mundo da missão, vejo isso de forma recorrente. A gente acha que Mateus 28, 19 a 20, que é as últimas palavras de Jesus, né? Que olha, a gente traduz como ide e façam discípulos, né? Então, na maior parte da cabeça das pessoas, assim, quem tem que fazer discípulos são aquelas pessoas que estão indo para outro lugar, que normalmente a gente encara como missionários, né? Ou pastores, ou essa liderança religiosa. Eles vão para algum lugar e lá eles fazem discípulos. E aí isso formou na mentalidade, não somente eu penso isso, mas alguns estudiosos pensam também, isso formou uma mentalidade no nosso meio cristão, de que para fazer discípulos são essa casta especial, né, de um grupo de pessoas religiosas que a gente, como membros da igreja, paga elas para fazer isso, para elas irem ser responsáveis por discipular outras pessoas. Mas a gente tem um problema aí na tradução do grego, né, para o português, que algumas bíblias já estão tentando resolver isso, que o texto não fala ide. Acredita nisso? Não fala. Calma que eu não sou herético, hein? Na minha dissertação de mestrado eu explico tudo isso. O texto lá, a palavra é indo. Sim, exatamente. Parece uma diferença pequena, mas é completamente diferente. Porque Jesus está falando o seguinte, ó, enquanto vocês vão, em algumas traduções, enquanto vocês vivem suas vidas, façam discípulos. A força do texto não é no ide, porque o id não está no imperativo, está no façam discípulos. Então todos os discípulos, aquela comunidade que estava vendo Jesus ascender aos céus, a ordem para eles foi, vocês que já são discípulos, qual que é a única ordem que eu estou dando para vocês?
fazer discípulos, fazer outros discípulos. Então não é para liderança, não é para o pastor, não é para o missionário fazer discípulo, é para todo discípulo fazer outro discípulo. Ele não fala assim, se torne meus discípulos. Não, fala, faça discípulo. Mesmo se você não aprendeu que história é essa de ser discípulo, já começa a pensar em fazer discípulos. Já começa falando Jesus te ama. Exatamente. E nessa linha também de conectar com a pessoa e fazer ela crescer na fé, né? Então, isso é uma mudança de cosmovisão. Sim. Que não é tão simples. Apesar de parecer simples explicar, mas de mudar a cabeça das pessoas é muito difícil, porque ela não entende muitas vezes que ela realmente, a ordem principal da vida dela, a ordem que Deus deu para ela, Jesus deu para ela, é fazer discípulos, né? Tem alguns que de fato são evangelistas, que têm um dom especial de fazer novos discípulos, né? Mas mesmo que eu não for evangelista, eu também participo dessa ordem, desse chamamento de fazer outros discípulos, né? Mas na questão do evangelista, não seria mais ele em fazer convertidos do que discípulos? Porque você ganha a pessoa para Jesus. E essa pessoa depois vai precisar de um acompanhamento, né? Isso é um outro tema muito importante, porque pode ser sim, eu posso ter o dom de evangelista no sentido de conectar pessoas, levá-las a Cristo, mas eu não posso soltá-las e falar, se vira, agora descobre aí por conta própria, né? Que história é essa de seguir Jesus? Qual o livro do Tiago aqui que você vai já saber de tudo? Não, já salvei, agora quer saber de você, mas não, vou pro próximo. Isso é um problema, porque a gente teve uma dissociação, ou seja, uma separação, em um momento da história, entre evangelismo e discipulado. E essa desconexão dessas duas coisas gerou uma ruptura que causa problemas até hoje na história da igreja cristã. A gente tem que entender as duas coisas como parte do mesmo processo. Na verdade, o evangelismo é parte do discipulado. Porque se eu estou tornando aquela pessoa um discípulo, isso é um discipulado. Sim. Só que eu não posso deixá-la ali, eu tenho que continuar com ela. Alguns evangelistas podem continuar a caminhada de discipulado com ela para se tornar um discípulo maduro. Outros podem falar, não, agora eu vou conectar você com uma outra pessoa, na estrutura da igreja, por exemplo, que ela vai dar continuidade a isso. Mas achar que só a parte do evangelismo resolve é o problema. Por isso que a gente tem muito mais gente se convertendo ao evangelho e que não se batiza, não se firma na igreja, porque a gente está mais interessado em salvar almas, não em fazer discípulos. Discípulos maduros, né? Que vivem uma vida intencional de seguir a Jesus, né? Então é a realidade da maior parte das igrejas do Brasil, né? Um alto número de convertidos, aí cai bastante no batismo. Agora, discípulo realmente que é discípulo maduro, aí o número cai lá para baixo. Porque o processo discipulado não está estruturado na igreja, né? A gente está só no início da porta de abertura, né? A porta de entrada, que é o evangelismo. Vou fazer uma pergunta, pastor. Nas igrejas que você implantou o processo discipulado, existe algum um acompanhamento, assim? É claro que não vou dizer que sistema, essas coisas, mas o líder da igreja sabe que todos estão passando por discipulado? Como que funciona isso? Tem como controlar isso? Legal. Quando a igreja começa a vivenciar uma cultura discipulada, dando os primeiros passos, no início é muito importante ela ter um acompanhamento disso, né? Porque a minha sugestão, com base também em muito aprendizado das igrejas, você precisa começar pequeno para depois crescer. Uhum. É receita de fracasso, posso garantir com 100% de certeza, querer começar grande, começar com muita gente. Você precisa começar pequeno. Jesus começou com 12, então não queira ser melhor que Jesus, não, né? Jesus começou com 12. Então começa o processo discipulado com um grupo bem pequeno de pessoas na igreja. Eu até falo 6 pessoas, né? 6 pessoas já está ótimo. Tanto em igreja pequena quanto grande, né? Não importa. À medida que isso vai crescendo, isso vai aumentando o número de pessoas. Dá para ter um acompanhamento bem próximo do líder discipulado na igreja, por exemplo, né? Ele está entendendo o que está acontecendo, dá para ele planilhar isso, acompanhar isso. Olha, o João está sendo discipulado pelo Fábio e eles estão no passo X de discipulado agora e tal. Quando isso começa a pegar na igreja, é mais difícil controlar, porque a coisa pegou fogo. Então, por exemplo, tem uma grande igreja nas Filipinas, que ela tem, sei lá, a última vez que eu fiquei sabendo, tinha mais de 100 mil pessoas. E basicamente eles só fazem uma coisa na igreja, que é os cultos e discipulado. Você fala, a gente só vai fazer discipulado. A gente faz o culto pra gente se encontrar toda semana, mas eles fazem basicamente, o único foco da igreja é discipulado. A igreja cresceu nos últimos 20 anos de 0 para 100 mil, né? Estão espalhados na Ásia inteira. Ele tem um livro sensacional também que pode estar disponível aqui na Plenitude. E aí ele conta que depois de um tempo ele desistiu de controlar. Ele fala, a coisa se espalhou tanto que eu já não sei mais quem está fazendo discipulado com quem. E tudo bem,
porque eles estão cumprindo a ordem de Jesus, né? Claro, a gente dá o suporte. Se a pessoa está com dificuldade, tem um 0800 que ela liga, uma pessoa que ela vai conversar, tem um treinamento de liderança, tem um passo a passo que eles têm que seguir. Mas não dá mais pra gente controlar o que está acontecendo em cada grupo de reunião, discipulado, em cada igreja, todos os processos. Mas assim, no começo eles tinham controle, ou acompanhamento, vou usar uma palavra melhor, né? Para garantir que a coisa está indo bem. Agora, a ideia é que depois de um jeito, o fogo pega, vamos dizer assim, né? E você não tem como controlar mais. Daqui a pouco tem membro seu fazendo discipulado lá na Indonésia e você não está sabendo, né? Porque a ideia é implantar cultura no coração das pessoas. Depois é o Espírito Santo que toma conta do negócio. Tiago, ainda falando sobre a questão de formar discipuladores, eu vejo que alguns erros que as igrejas cometem por vezes é colocar pessoas muito neófitas, né, novinhas na fé, para já discipular pessoas. Passam por um curso de discipulado da igreja de 6 meses, pronto, agora eu já sou um discipulador capaz de cuidar da vida, de ajudar pessoas a cuidar da vida delas, implantar Cristo nelas. Eu não acho, na minha visão, eu não acho isso bom. Me corrija se eu estiver errado e explique melhor o que você pensa sobre isso. Sim, na verdade, você tem toda a razão. A maior parte dos fracassos que eu vejo da multiplicação do discipulado nas igrejas tem a ver justamente com esse ponto. Para a gente acreditar que algumas pessoas estão prontas para discipular, mas elas não estão prontas e elas vão multiplicando problemas. É tipo o câncer, né? O câncer é um crescimento de uma célula ruim. Ela está crescendo, mas está crescendo com problemas. Desordenado, né? Exatamente. O ideal é a gente começar pequeno o processo discipulado de uma igreja. E quando eu falo, por exemplo, 6 pessoas, é 6 pessoas mesmo, não estou exagerando não. Por quê? Porque num grupo pequeno assim, eu consigo ter mais clareza sobre quem está sentado nesse grupo comigo, conhecer a vida dessa pessoa, ter um relacionamento de vulnerabilidade, profundidade com ela, acompanhar o processo de crescimento. E na hora que a gente fala, beleza, o Hugo está pronto, eu vou começar a discipular algumas pessoas. O Hugo, e aí a gente sabe o que está acontecendo no grupo do Hugo. Então, por exemplo, são 6 pessoas, se eu multiplico, já é bastante gente, né? Já cresce até meio rápido com uma igreja pequena no Brasil, que a maior parte das igrejas no Brasil são pequenas. Só que eu não cresço muito rápido, eu vou acompanhando o Hugo e essas pessoas que estão discipulando por um tempo, 1, 2 anos, né? Eu não posso achar que só porque a pessoa está na igreja há muito tempo, ela é discípula de Jesus. Eu não posso achar porque ela é da diretoria da igreja que ela é discípula de Jesus. Eu não posso achar que ela é líder de ministério que ela é discípulo de Jesus. Eu estive acompanhando uma igreja recentemente no sul do Brasil, que eles ficaram muito empolgados com o processo discipulado. Tava um grupo de 10 pessoas, pulou para 30. E aí eles falaram assim, nossa, agora a gente vai multiplicar para 100 e tantas pessoas. Eu falei, gente, não faz isso. Caminha com essas 30 mais um tempo, para mais alguns passos de discipulado, para vocês terem convicção, e aí sim poderiam multiplicar. Aí eles concordaram comigo, falaram assim, não, você tem razão, Thiago, vamos ter certeza. Né? Aí eles estavam usando meu material da trilha do discípulo, né? Aí do nada eu vejo pingando lá um pedido na loja virtual desta igreja para mais uns 60 livros. Eu falei, ixi, tem uma coisa errada aqui. Aí eu nem aprovei a compra, né? Se eu fosse minha cabeça só de ganhar dinheiro, eu ia falar, beleza, né? Eu falei, não faz sentido os caras comprarem 60 livros, né? Tinha acabado de falar com ele. Tinha acabado de falar alguns dias antes. Eu falei, gente, o que aconteceu? Não, Thiago, é que a gente depois pensou melhor. Tem fulano de tal, que eles são líderes na igreja. Uma que é líder de ministério de famílias, outra era pastor de outra igreja, inclusive. Eles podem começar grupo discipulado. Eu falei, gente, não faz isso, vai dar errado, não faz isso, vai dar errado. Não, vamos tentar. Eu falei, tá bom, não vou poder insistir, né? A igreja não é minha, não posso fazer nada, né? Claro. Aí eles começaram, né? Passou umas 3 semanas, recebo a ligação do líder de volta. Thiago, cancelamos tudo, só não vou devolver os livros para você, porque vou deixar eles guardados aqui no meu escritório e vou usar mais tarde. Mas a gente cancelou tudo, todos os grupos. Eu falei, o que aconteceu? Deu errado. Aquela pessoa que a gente achou que era uma líder super importante, a gente percebeu que o casamento dela, na verdade, não estava andando tão bem assim. O outro fulano de tal, que era até pastor de uma outra igreja, a gente descobriu que tinha uns problemas na vida dele que começou a explodir na segunda reunião do discipulado. O fulano... Aí começou um monte de problema a aparecer. Gente que eles achavam que era líder, maduro na fé, porque frequenta a igreja, dá o dízimo e tal. Mas a vida não estava em ordem. E mais do que isso, eles até poderiam ter a vida em ordem, mas eles ainda não tinham vivenciado um processo de entender o que é ser discípulo de Jesus. Né? Eles tinham um argumento, não uma prática de vida. Então eles recuaram, ficaram mais 6 meses, 9 meses praticamente trabalhando com esse grupo. Aí sim eles multiplicaram com muito mais certeza de sucesso. Né? Não quer dizer que todo mundo vai dar certo, mas a chance de sucesso é maior. Né? Sim. E além disso, a gente precisa acompanhar essas pessoas
para dar suporte emocional, espiritual para elas na liderança de outros, porque elas realmente começam a acompanhar pessoas e às vezes elas não estão preparadas para ouvir algumas coisas. Não estão. Por exemplo, um dos primeiros rapazes que eu tive uma experiência, eu era jovem, a gente estava no encontro e ele virou para mim e falou assim: Thiago, tenho que te contar uma coisa. Eu traí minha esposa. Quando ele falou aquilo para mim e me contou a história, eu fiquei em choque, não sabia o que fazer. Eu discipulava pessoas há pouco tempo, né? Nunca tinha aparecido uma pessoa que virasse para mim e falasse assim: eu traí minha esposa, o que eu faço? Eu não tinha experiência nisso. Eu não podia falar para ele: olha, faça isso, isso, isso. Eu não sabia o que fazer. Falei: segura aí, fica sentadinho, não fala nada para ninguém, não liga para ninguém, que eu vou ligar pro meu discipulador para ele me explicar o que eu faço. Eu não sei o que fazer. Esse caso é inédito para mim. Inédito, nunca vivi isso. Aí eu liguei pro meu discipulador, eu contei toda a história, ele me deu uma série de orientações por telefone, que eu tinha que dar uma resposta imediata ali. Aí eu voltei pro meu amigo e falei: olha, ainda não sei de tudo, só vou te passar o que me ensinaram, né? Nos últimos 40 minutos da ligação. Faça isso, isso. Os primeiros passos que você deve fazer. Aí depois a gente vai para o segundo passo, que eu também não sei qual que é, mas a gente vai sentar com uma outra pessoa para ela nos orientar e nos aconselhar nessa situação. Obviamente, depois de passar por isso algumas vezes, agora eu já sei o que fazer, né? Mas eu não sou especialista em tudo, né? Exato. Se alguém virar para mim e falar assim: olha, eu tenho um problema, eu tenho sei lá, tô viciado em drogas. Eu só sei os primeiros passos, mas eu vou ter que orientar essa pessoa a procurar um profissional, alguns profissionais que podem ajudá-la nesse problema, né? Eu não tenho que saber de tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter uma liderança na minha igreja que dá suporte e que, quando eu estiver numa enrascada ou lidar com uma questão que eu não sei, eu procuro a liderança e essa liderança me orienta. Fala: Thiago, faça isso, vá para lá, vá para cá. Eu não tenho que saber de tudo. Uma vez eu fiz uma pesquisa numa igreja, essa igreja era uma igreja bem grande, e eles estavam percebendo que muita gente estava caminhando na trilha de discipulado, mas quando chegava lá no final, vamos dizer assim, eles não queriam começar a discipular uma nova pessoa. E aí eu falei: gente, o que será que está acontecendo, né? O pessoal não está querendo discipular novas pessoas e tal. Aí a gente fez uma pesquisa com todos os discípulos e discipuladores, e acredita que uma das respostas mais comuns que tinham era assim: eu não me sinto confortável de discipular outra pessoa ainda, porque eu não sei explicar Apocalipse. Eu não sei explicar Apocalipse, eu não entendo bem a questão da evolução, eu não entendo dos dinossauros. As pessoas acham que precisam saber tudo da Bíblia, né, entender as coisas mais teológicas, mais complicadas, para poder ter a chance e a autoridade de discipular outra pessoa. Aí eu lembro que nessa reunião, né, que a gente descobriu isso, né, eu falei: gente, eu já fiz mestrado em teologia, dava aula de Novo Testamento e também não sei explicar muita coisa de Apocalipse, não. Não sei, mas você não precisa saber explicar as teorias de Apocalipse para ensinar uma pessoa a entregar a vida a Jesus e a caminhar com ele. Não se trata disso. Senão só teólogos, né, doutores poderiam discipular pessoas. Sim. Pedro não tem nenhuma cara de ser teólogo. Paulo talvez, não, né? Paulo sim, mas Pedro não. A galera Pedro, toda lá não tem dessa. E foram as pessoas que mais levaram pessoas a Jesus, né? Era um homem simples, né? Então, eu não preciso ser um especialista, mas eu preciso estar próximo de gente que tem experiência, teve prática de vida. E elas me orientam quando eu não saber lidar com aquilo, né? Então, isso ajuda a gente a ter mais clareza e tranquilidade em relação aos discipuladores, né? E acompanhá-los de forma constante, né? Pastor, nessas centenas de igrejas que você conhece e aplica a metodologia, olhando para o Brasil de uma forma geral, as igrejas, elas seguem modelo discipulado, a maioria é culto, louvorzão e cada um para sua casa? A maior parte das igrejas, eu posso dizer assim, apesar que eu não tenho uma pesquisa exatamente assim, mas por tudo que eu já vi, a maior parte das igrejas, elas realmente focam muito na experiência do culto, né? Uhum. E de encontros paralelos sociais, que às vezes tem uma cara de espiritual, mas às vezes é só encontro social mesmo. É muito focado no culto. E algumas igrejas, a partir da década de 90, começaram a implantar o modelo de células ou pequenos grupos. Isso, de fato, se expandiu muito no Brasil. Sim. E deu uma outra cara para o evangelho. Então, o movimento de grupos e células foi um movimento muito importante, né, no movimento evangélico do Brasil. Mas qual que é um dos principais problemas que a gente tem? É que, normalmente, o pequeno grupo, a célula ou o nome que o pessoal inventa, ele não está focado no discipulado. Esse é o problema. O grupo, ele tem um objetivo, claro ou não claro, mas ele tem um objetivo. Por exemplo, a gente pode ter um pequeno grupo na igreja que o objetivo é a comunhão. Vocês devem conhecer pequenos grupos assim, né? A gente tá aqui teve em casa ontem. O pequeno grupo é a comunhão, a gente se reúne. E é ruim? Não, claro que é maravilhoso. Sim. A gente se aproxima da vida das pessoas, cria intimidade, cria parceiros de caminhada. Só que ele corre o risco de não levar as pessoas a crescerem na fé.
corre o risco de tornar um bom grupo de amigos que come pizza toda terça-feira, mas não necessariamente estão crescendo na fé. Fala, é ruim? Não é ruim, mas eu preciso ter um espaço de crescimento da fé. E o culto, ele é um espaço limitado para isso. Eu posso ter uma célula, que é o mais comum no Brasil, as células, que são focadas na evangelização, ou teoricamente deveriam ser focadas na evangelização, que é o modelo de células, que é assim, a gente vai abrir um espaço na casa, nossas casas, para convidar vizinhos, amigos, para virem, conhecerem nosso grupo, ouvirem o evangelho, se interessarem, se converterem e frequentarem a igreja. Teoricamente, esse é o objetivo da célula, ser o foco na evangelização. Mas a maior parte das células não tem o foco na evangelização. As pessoas que vão ali são só os crentes da igreja mesmo, né? Os próprios membros da igreja. Que, normalmente, o modelo de célula mais comum. Tem uma abertura, música, alguém dá um testemunho, comenta a palavra do pastor do último domingo, com algumas perguntas às vezes, e cumilança no final, né? Esse é o modelo mais tradicional das células no Brasil, né? Você fala, é ruim? Claro que não é ruim. Mas, basicamente, isso é um modelo de um culto pequeno, para um grupo menor de pessoas que está processando aquele conteúdo do domingo, né? É quase uma repetição, só que processada para um grupo menor. Então, se o foco da célula fosse evangelização, deveria ter um outro formato, né? E que normalmente não tem. Então, qual que é a minha fala? A gente precisa ter uma estratégia de grupos ou mini-grupos na igreja que seja focada no discipulado. Se couber as duas coisas, célula e isso, não tem problema. Se não couber as duas, deixa só o discipulado. Qual que é a diferença? Um grupo de discipulado, mini-grupo ou um grupo de discipulado, ele é focado no crescimento da fé. A gente não está ali só para virar amigo ou para evangelizar outras pessoas. A gente está ali para crescer na fé. E para crescer na fé, a gente tem que caminhar junto durante um tempo, com compromisso. Porque na célula, cada semana um vai, um fica um mês sem ir, tudo bem, porque o ambiente é aberto e tudo mais, né? No processo discipulado, não dá para ser assim essa bagunça, né? Eu falo, não, a gente vai caminhar toda semana, por exemplo, vamos trabalhar junto um tema, por exemplo, um material discipulado, e vamos se aproximar uns dos outros, e esse grupo tem que ser fechado. Ou seja, a gente vai caminhar com 6 caras, 6 mulheres, ou se é misto, homens misturados com mulheres, mas esse grupo vai andar caminhando junto por um tempo. Não é que a gente está criando uma panelinha, é que a gente quer criar esse ambiente de confidencialidade, esse ambiente de vulnerabilidade. Porque se eu estou na célula, que é um lugar aberto, aí a gente tem um momento de processar lá algum conteúdo e eu falo, gente, eu tô aqui querendo abrir o coração, queria confessar um pecado. Aí quando eu vou confessar o pecado, entra minha vizinha do 71, aqui do apartamento 71, na sala, senta no banco e fala, cara, não vou contar nada aqui da minha vida. Vai que essa mulher começa a contar as coisas aqui pros outros. O ambiente da célula não é muito adequado para o ambiente de confissão de pecados, de abertura de coração. Então eu preciso ter um grupo de intimidade que, por vezes, até é bom assinar um termo mesmo, né? Para deixar confidencialidade mesmo. Exatamente. Fala, a gente vai caminhar junto e aí o líder é o primeiro a abrir o coração e expor suas fraquezas, os outros já percebem isso, também vão na mesma linha, mesmo clima. E aí esse grupo caminha junto durante um tempo para aquela trilha. Depois, cada pessoa pode se tornar discipulador de novos discípulos. Então, tem a possibilidade de crescer. Esse é o caminho de crescimento. Mas eu preciso caminhar fechado com esse grupo, né, por um tempo. Então, eu posso ter estratégias de grupos nas igrejas, mas o foco no discipulado é um outro viés, é uma direção diferente, né? E não necessariamente precisa ser feito na igreja. Não. Pode ser feito na casa das pessoas, um grupo de discipulado. Quando é num ambiente tipo na casa ou um ambiente neutro, é muito mais convidativo. Porque a igreja tem aquela áurea da religiosidade, né? Da espiritualidade. Às vezes o ambiente não é muito confortável. Na casa a gente fica mais tranquilo, mais aberto, né? De conversar. Mas eu já vi grupo discipulado que funciona na praia, né? Em café, né? O ambiente não importa. É importante que no espaço que as pessoas estão reunidas exista confidencialidade, ou seja, eu estou aqui na minha sala da minha casa e minha esposa passa toda hora ouvindo a conversa do meu grupo. Aí não vai funcionar também, né? Porque eles vão ficar ouvindo. Então tem que ter um espaço que ninguém está escutando a gente, inclusive online, porque hoje em dia tem muitos grupos e duplas de discipulado funcionando online. E aí tem uma regrinha universal que eu digo que é assim: você pode fazer online? Pode. Mas você tem que garantir que só você esteja ouvindo a conversa do outro lado. Imagina você estar aqui confessando o pecado por uma chamada de vídeo e aí a esposa, de repente, do outro cara lá na sala fala, eita, ele fez isso. Aí você fala, cara, peraí, tinha mais gente escutando a conversa, né? Que história é essa, né? Então você precisa usar fone de ouvido ou estar num lugar fechado, né? Porque senão a pessoa já vai travar e não vai querer contar algumas coisas com medo de quem está ouvindo a conversa, né?
Eu sei que nos livros devem ter isso muito bem explicado e esmiuçado. Mas assim, de uma forma prática e resumida, como eu faço um grupo de discipulado? Assim, qual é a melhor maneira? Começo, tem material próprio para isso? É um material que eu preparo? Tem louvor? Como funciona um grupo de discipulado? Perfeito. Primeira coisa, de forma muito simples, para começar um processo discipulado, eu preciso ter um discipulador. Pode parecer óbvio, mas isso não é tão óbvio. Por quê? Às vezes as pessoas vão se juntando, né? Vamos se juntar aí. Mas não, eu preciso ter uma pessoa que a gente fala, ela é quem está conduzindo o processo. Não quer dizer que ela é melhor do que os outros, que ela sabe mais que todo mundo, nem que ela vai dominar a conversa, ter que pregar, nada disso. Mas assim, ela entendeu o papel dela ali de conduzir os demais, né? E ela tem a vida dela vivendo uma vida de intencionalidade a seguir a Jesus. Isso é um ponto muito importante. Tanto que normalmente é isso que causa o problema na multiplicação das igrejas, porque não está claro, essa pessoa não está bem preparada. Então precisa ter um discipulador. A gente vai fazer nós 3 aqui, mas tudo bem, o Hugo vai ser nosso discipulador. O segundo ponto, a gente precisa ter um tempo combinado entre nós para essa caminhada juntos. As pessoas, especialmente os adultos, não gostam de falar assim, vamos começar aí, não sei, vamos ficar junto o resto da vida. Não funciona assim. Vamos combinar 3 meses, 6 meses, 9 meses... Se precisar, a gente vai repactuando o prazo no final desse ciclo, mas a gente vai andar junto por 10 semanas. Isso para o adulto é muito importante, porque ele fala, olha, não vou me comprometer para a vida inteira, toda terça-feira com esses caras. Não, é um compromisso de 10 semanas, 12 semanas, seja quanto tempo for, né? Depois a gente pode fazer um novo ciclo, assim por diante. Isso para o adulto é importante. Outra questão, a gente precisa ter um material, foi o que você disse. A gente pode até chegar lá e falar assim, vamos ler o livro de João, mas... eu preciso ter um material que me orienta, me conduz em um tema, né? A gente vai tratar sobre este tema, seja ser discípulo de Jesus, vamos tratar sobre casamento, vamos tratar sobre como integrar vida e trabalho. Seja qual for o tema, eu preciso ter um tema que norteie aquilo. O adulto também precisa ter um começo, meio e fim em relação a um tema, né? O adulto ele não gosta de ficar conversando sobre o mesmo assunto um ano inteiro. Igual algumas igrejas fazem uma série de um ano inteiro, isso cansa as pessoas. Elas gostam, o assunto começa, desenvolve e termina. Uma outra dica bem prática, o encontro precisa ter um tempo limitado. A gente vai se reunir 1h30, 2 horas. Acabou as 2 horas, a gente termina, né? Ou então a gente fala, gente, podemos ficar mais 10 minutos? Mas porque as pessoas no mundo normal, elas têm compromisso. Terminou a reunião de encontro, elas têm que cuidar do filho, fazer o filho dormir, tem que começar a trabalhar, seja o que ela estiver fazendo. Então, tem que ter um tempo fechado. E isso com o brasileiro é difícil, né? A gente gosta muito de falar, conversar. Muito relacional brasileiro. Exatamente. E a gente também precisa ter um ambiente de confidencialidade, que a gente está comentando várias vezes aqui. Esse espaço criado para que as pessoas tenham a oportunidade de falar. E as pessoas no grupo não precisam se gostar minimamente, né? Por que falar isso? Porque às vezes a gente junta pessoas que não tem nada a ver umas com as outras, ou tem um bico, né, virado para outra. Nossa. E aí o grupo não funciona porque elas não têm muita química, né? Para usar um termo teológico bem profundo. Elas não têm muita química entre elas, né? E você fala, cara, vamos juntar com essa pessoa, mas ela é de um mundo muito diferente do meu. Assim, obviamente nós somos seres humanos como todos os demais, mas, por exemplo, vou dar um exemplo muito prático. Uma vez, quando eu estava mudando de igreja, né? Me indicaram um grupo, uma célula na época, e falaram, você vai gostar muito dessa célula porque o pessoal lá é pai eles têm filhos, né? Eu falei, ótimo, eu tô com filhos pequenos, vai ser muito legal me conectar com pais, né, que têm filhos. Só quando eu cheguei lá, eu percebi que a maior parte daqueles pais eram pais de filhos mais velhos, do tipo 10, 11, 12, 13, 14 anos. E os meus filhos tinham tipo 6 meses, o outro tinha 2 anos. Aí eu começava a conversar com ele sobre as dificuldades, o momento de vida que eu estava passando, e eu falava, gente, não estou conseguindo dormir, estou muito exausto. O pessoal olhava para mim e falava, vai passar, relaxa. Aí eu falava, cara, mas não é isso que eu quero um pouco de empatia. Me dá esperança. Ele já tinha passado agora, tanto tempo dessa fase que ele já não estava mais conectado com aquele momento meu. Então eu falei, cara, não é esse grupo, o pessoal já tá num conflito de adolescência, eu nem sei o que é isso ainda, né? É outra fase. Né? Então a gente tinha dificuldade de conexão, porque a nossa vida era muito diferente no outro, né? Quando eu me conectei com gente que vivia um mundo mais parecido com o meu, eu falava uma coisa, o outro já começava a chorar.
eu sei exatamente o que você tá passando. Eu falava, cara, é isso. Eu queria empatia, cara. Queria alguém pra chorar junto comigo. Exatamente. Eu falava, não consigo dormir essa noite, não. Você já pensou, eu não tô me ferrando sozinho. Exatamente. Eu não sou o único louco e tal. Então, a gente precisa ter pessoas, não com idades próximas, mas com momentos de vida próximas, né? A idade até pode ser diferente, mas a gente tem uma conexão, né, de alma. Então, se a gente não se parece minimamente, a gente vai ter muita dificuldade de abrir o coração, de se conectar uns com os outros, criar identificação, né? Então, algumas dicas práticas de como fazer isso acontecer no grupo de discipulado. Legal. Se a pessoa tem vários grupos Hugo, você vai falar, só pode falar. Se as pessoas têm vários grupos de discipulado dentro da igreja, é bom a igreja seguir o mesmo tema para todos os grupos? Por exemplo, essa temporada aqui de 3 meses, nós vamos ter grupos discipulados sobre o assunto tal. Você acha que isso é bom dentro da igreja ou varia? Legal, ótima pergunta. Eu divido em 2 fases. Uma que eu chamo de trilha básica de discipulado da igreja e uma é a trilha avançada, complementar ou continuada. Qual que é a ideia? A ideia é a igreja ter uma trilha básica que todo membro passa por ela. Vamos supor que seja 1 ano, seja 2 anos. Ela passa por aquela trilha, aqueles mesmos temas, os mesmos materiais. E isso cria uma unidade na igreja, porque todo mundo fala a mesma língua. Eu já passei pela trilha básica da igreja, né? Eu já completei esse pedacinho aí da minha jornada cristã. Então, a trilha da igreja é como se fosse uma grande escola. Tem gente no 1º ano, 2º ano, 3º ano. O cara chega, começa do zero. Então, a trilha sempre tem gente nova chegando e passando por ela, né? Depois que fechou essa trilha, alguns vão se tornar discipuladores, mas mesmo ele sendo discipulador, ele tem que continuar no seu crescimento na fé. Aí a gente pode ter uma trilha que é essa continuação do discipulado, que a gente pode continuar crescendo na fé. Pode ser uma coisa mais leve, não precisa ser toda semana, por exemplo, pode ser a cada 15 dias, pode ser formatos diferentes, estruturas diferentes, mas talvez guiados por temas, como você disse. Então a igreja pode disponibilizar, depois de quem passou por essa trilha básica, do tipo, olha, esse ano a gente vai ter liberado aqui 5 temas chaves. E aí você pode se inscrever num grupo discipulado daquele tema. Por exemplo, como ser discípulo de Jesus no mercado de trabalho. Como ser discípulo de Jesus e lidar com os conflitos políticos. Sei lá, pega um tema do ano, assim, para ficar bem contextual. Que no Brasil nunca falta. Exatamente. Isso sempre tá em alta. Pois é. Mas assim, não é uma aula, não é uma escola bíblica dominical, um curso do tipo, você vai aprender sobre finanças. Não. A ideia é eu me integrar num grupo de pessoas, a gente caminhar junto durante um tempo e a gente vai ainda perceber como aplicar aquelas verdades na minha vida. Tem um conteúdo, obviamente, mas é mais do que um conteúdo, é mais do que um curso. É uma caminhada que eu estou fazendo discipulado com outras pessoas, né? Sim. E a gente cresce junto na fé e cria conexão. Não é uma aula, um curso que eu me inscreva, é diferente a lógica. Essa mudança de mentalidade é muito forte e muito difícil, porque a gente sempre volta para o nosso modelo escolar, né? Quando a gente está conversando com as igrejas, delas acharem que tem que prover os espaços de aprendizagem como se fossem salas de aula, né? Pode até existir, não estou falando que é ruim. Eu posso ter uma estrutura escolar na igreja, mas eu também preciso apontar para uma direção de partilha de vida, né? Que eu estou caminhando junto com outras pessoas. Só para eu entender, pastor, eu nasci numa igreja que o contexto de EBD já não existia mais, existem escolas, tá? Então eu tô pensando com a cabeça da minha igreja que eu me converti e estou até hoje. Em que momento que entraria esse programa de discipulado? Porque sempre tá no culto de domingo, né? Tá lá, EBD de manhã, né? E depois o culto, tal. Em que momento eu colocaria, vamos dizer assim, essa escola, esse programa de discipulado? Ou seria algo paralelo aos domingos? O discipulado, ele pode acontecer em qualquer dia da semana, em qualquer lugar, em qualquer horário. Então a igreja pode falar, a igreja define a trilha, a estrutura, o processo, treina as pessoas e libera elas para falar. Vocês aqui vão fazer um grupo discipulado? Acha o melhor dia, melhor local, melhor horário. Se é segunda-feira, ótimo. Uma vez eu participei de um grupo discipulado que começava 11 horas da noite na sexta-feira. Porque era tudo jovem, né? Que trabalhava a semana inteira depois da faculdade de se reunir, né? Não durou muito porque eu não aguentava de tanto sono, né? Eles ficavam, depois ainda iam sair. Sério? Do encontro, né? Eu não tinha essa força, então eu desisti desse grupo. Mas o grupo pode acontecer em qualquer lugar.
Claro que tem algumas igrejas que, para ajudar nessa mudança de mentalidade, elas definem o dia. Elas têm essa necessidade, tipo, não, aqui numa igreja, o grupo discipulado vai ser toda terça ou sábado, né? Ela tenta forçar isso para não atrapalhar a agenda dos outros compromissos, né? Mas tudo bem se começar assim. Na prática, a maior parte, depois de um tempo, percebe que é mais simples deixar cada um escolher o dia que quer, o local que quer. Então, não tem aquela não vai estar lá na plaquinha de atividades da igreja, né? Encontro discipulado. Porque cada grupo é dinâmico, orgânico e funciona. O importante é saber que ele está acontecendo, né? Agora, uma coisa interessante é, quando a igreja começa a focar no discipulado, ela começa a perceber que precisa escolher a energia que ela coloca em outras atividades. Porque se eu tenho um líder-chave que ele está discipulando pessoas, ele não consegue estar lá na igreja mais 3 dias em outras 3 atividades, né? Normalmente. Porque ele está gastando o tempo dele investindo em outras pessoas. Ele trabalha, tem família. Se ele também tiver que gastar a semana inteira em atividades da igreja, ele não vai conseguir tocar tudo isso, né? Então, uma hora ele começa a ter que escolher, né, onde focar sua energia. Não quer dizer que ele vai abandonar a igreja, mas assim, ele não vai poder estar envolvido em 50 ministérios, porque a maior parte das igrejas pequenas é isso, né? A mesma liderança está fazendo tudo, né? O cara toca, o cara abre o culto, o cara Exatamente. faz discipulado, faz ofertório, dá aula. Esse é o conflito mais comum. As igrejas pequenas estão implementando discipulado. O cara começa a falar, eu estou liderando pessoas no meu grupo, está sendo muito legal, mas segunda-feira tem ensaio de louvor, sábado tem ensaio de louvor. Aí ele começa a ter que brigar com qual que ele fica, né? E o pastor às vezes fica na dúvida, não, tira esse cara aqui, mas ele também sabe que o cara é bom para discipular. Mas uma hora ele vai ter que fazer essa escolha, porque em última instância Jesus chamou a gente para fazer discípulos, né? Não para fazer chá das 4 horas das mulheres. O chá pode ser bom, nada contra chá. Mas se ele está atrapalhando eu fazer discípulos, aí eu tenho que rever minhas prioridades, né? Uma coisa que eu percebi do modelo que eu vivia também é que você coloca pessoas debaixo de um discipulador e pela sua vida toda ele vai ser seu discipulador. Nesse modelo que você propõe, como são grupos separados e os temas mudam, as pessoas então elas podem escolher outros grupos. Ela não vai ter um discipulador fixo para ela na igreja. Seria isso? Excelente pergunta. Isso gera muita dúvida entre as pessoas mesmo. Eu acredito que nessa trilha básica inicial do discipulado, a gente está conectado numa pessoa, de fato, é muito bom. Facilita muito a conexão, a troca de experiência, a troca de vida, né? Que a gente vai caminhar junto durante 1 ano, 2. E essa pessoa que a gente caminha com ela durante um tempo, muito provavelmente a gente vai ficar conectado nela por um bom tempo. Sim. Mesmo eu não sendo o discipulador dela mais, ligando para ela toda semana, mas assim, a gente vai ter um vínculo emocional afetivo muito forte, até espiritual, né? Paulo fala que Timóteo era seu filho na fé, então é um vínculo espiritual. E isso a gente não perde, né? Tem algumas coisas que até hoje eu conto pro meu discipulador da minha adolescência, né? Já passou 20 anos e eu ainda guardo ele com carinho no coração. Mas isso não significa que aquela pessoa tem que ficar agarrada em mim pro resto da vida, né? Sendo a única fonte de orientação. A gente pode sim, na caminhada cristã, se conectando com outras pessoas que vão se tornando referências pra gente. Aquela figura de discipulador mais forte, ela é muito importante no início da trajetória. Depois, a gente tem pessoas que assumem outros papéis, mas também são importantes pra gente. Que a gente pode dar o nome de mentor, a gente pode dar o nome de líder, a gente pode dar outros nomes, conselheiro, né? E que alguém pode ser nosso discipulador durante um tempo, mas não naquela mesma pegada do discipulado inicial, que eu estava começando minha jornada cristã, né? Quando eu tinha que tomar o leitinho ainda. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, a posição de autoridade ou de influência, ela é mais reduzida com o tempo, né? À medida que novas pessoas vão entrando na minha vida. A gente começa a ter uma multiplicidade de pessoas que são referências pra gente, né? Não só mais aquelas iniciais, né? E isso é bom, que a gente vai ouvindo outras experiências de vida, outras práticas, outras abordagens, né? E também uma outra coisa, o discipulador, apesar dele ter essa influência maior no início, ele não pode achar que ele é a única fonte de autoridade, espiritualidade para a pessoa, né? Você é meu discipulador. Muito. Existe, cara. Gerou tantos traumas, muita gente. Não, você é meu discípulo, então eu tenho que aprovar o que você vai fazer. Sabe aquelas coisas que a gente ouve? Pedir para mim. Pedir permissão para saber se você pode viajar ou não. O cara acha que é dono do discípulo. É dono. Não tem nada no Novo Testamento que aponta isso. Amigos de outras igrejas que tinham que pedir
pediu pro discipulador para visitar a mãe, que estava doente, e aí acharam ruim. Eu já vi história de gente que foi marcar a data de casamento e falou, não, você não vai casar nessa data porque a gente não quer, você vai casar na data tal. Então, assim, abusos, né, realmente. Muitos. E a gente não tem nada de referência disso no Novo Testamento, né? Discipulador é eu falar, eu vou caminhar junto com essa pessoa pra gente crescer junto na fé. Eu tô partilhando com você algumas coisas que eu já aprendi, né? Mas não significa que eu tenho autoridade sobre sua vida, né? Isso não tem um fundamento bíblico, né? É claro que a gente pode dizer sim, que eu estou numa posição de influência de liderança, mas a perspectiva de liderança do Novo Testamento não é de poder, é de serviço. Exato. Então, se eu sou o seu líder, eu não estou aqui para mandar em você, exercer poder sobre você. Eu sou seu líder, mas eu estou aqui para servir você. Sim. Então, a lógica é a oposta, né? E aí, quando a gente tem essa relação de serviço, eu me conecto muito mais com o outro, né? E o outro fica muito mais próximo de mim e muito mais disposto a me ouvir e a seguir minhas orientações do que se eu for para uma posição de abuso de poder, né? Então, sim, tem uma posição de liderança e influência, mas não achando que eu sou Jesus na vida da pessoa. Eu também sou discípulo de Jesus da mesma forma que ela é discípula. Quem dá a última ordem na vida dela é Jesus, não eu. Né? Pastor, e agora, do lado da pessoa que está tendo esse abuso de liderança? Que geralmente quando essa relação se estende por muito tempo, e quando ela percebe isso, depois de uma longa caminhada, acontece que ela se afasta da igreja, ela fica frustrada, etc e tal, fica machucada. Como perceber isso logo no começo de que ela está sendo, vamos dizer assim, manipulada ou tendo esse abuso sobre ela? Assim, eu preciso sair daqui. Acho que a igreja aí ela faz um papel importante nesse cuidado de acompanhar a liderança dos discipuladores, né? Por quê? Se a igreja decide implementar essa cultura do discipulado, ela precisa primeiro escolher alguém para liderar esse processo na igreja, que não pode ser o pastor principal. O pastor principal está olhando o todo. Ela tem que escolher um líder-chave e esse líder começa a criar sua liderança. E ela começa a fazer alguns papéis de todo líder. Treinar as pessoas, treinar os discipuladores, né? Compartilhar experiências uns com os outros e medir o que está acontecendo. Como assim medir? Fazer pesquisa mesmo, né? Então, eu tenho tentado desenvolver ao longo dos últimos anos isso mais, que é criar algumas pesquisas chaves para tentar sacar algumas coisas que estão acontecendo. Então, eu mando um formulário de pesquisa, tipo o Google Forms, né? Esses formulários online hoje em dia, para as pessoas, no final daquele tempo de discipulado, perguntando como é que foi a experiência de discipulado, como você avalia seu discipulador e algumas perguntas chaves. Uma pesquisa de satisfação, vamos dizer assim. Como se fosse isso. E nessa, a pessoa acaba trazendo à tona algumas coisas, né? Ela acaba dizendo... ou, assim, a gente pode usar Google Formulários, né? Mas a gente pode usar a pesquisa real, sentar com a pessoa com um papelzinho de pão, né? E ir perguntando por essa liderança-chave para tentar ir sacando algumas coisas. Por exemplo, teve uma igreja alguns anos atrás que eu fui chamado lá para ajudar numa consultoria. E aí o discipulado estava crescendo muito, assim, era uma igreja muito interessante, muito legal, eles realmente viviam o discipulado na prática. Mas eles começaram a perceber que tinha um grupo de pessoas que estava gerando uma certa confusão na multiplicação dos grupos de discipulado e estava gerando alguns problemas que eles estavam com dificuldade de entender o que estava acontecendo, né? E aí eu cheguei, também fui tentar entender e estava com dificuldade de entender realmente também por que alguns grupos de pessoas estavam indo bem, era assim, sucesso, e outra parte estava tendo uma confusão nos grupos de discipulado. E aí eu fui fazendo perguntas, uns formulários de pesquisas, e aí no final eu comecei Deus me deu uma revelação, eu fui começar a traçar, peraí, esse grupo deu problema, e esse aqui também. Será que tem uma coisa em comum entre esses dois grupos? E a gente foi começar a sacar, todos esses grupos que estavam dando problema de discipulado, vinham de uma mesma raiz, que foi um discipulador. Um discipulador tinha começado no grupo de discipulado com uma perspectiva errada de discipulado, com um pouco nessa ideia de poder e controle, né? De eu sou o cara, aprendam de mim, né? Isso aqui é uma aula que eu vou dar para vocês. Eu sou Jesus, né? Exatamente. E aí os discípulos foram aprendendo com ele esse formato e multiplicando, é como se fosse um pequeno câncer, né?
Só que na hora da multiplicação você começa a perder um pouco o controle de onde as pessoas vieram, quem ensinou quem, né? Quem aprendeu com quem. Mas na hora que a gente traçou esse mapeamento do DNA genético da pessoa, né? Do grupo da igreja, a gente falou, cara, tem uma fonte de problema aqui. Aí a gente foi entender com os primeiros líderes como era o discipulado na perspectiva deles. Aí quando a gente ouvia as coisas, né, que eles explicavam, a gente ficou assim, não é possível que vocês acreditavam que o discipulado era isso, né? Com tudo que a gente estava ensinando, vocês acreditavam nisso. E a prática era assim. E aí a gente percebeu que toda aquela linhagem tinha dado defeito. Ó, vamos chamar esse pessoal todo aqui. Vamos corrigir a rota. Vamos chamar esse pessoal todo aqui, vamos refazer o processo com eles. Uma parte nem tinha o que ser feito. Simplesmente o pessoal até já tinha saído da igreja. Mas a gente tentou salvar essa linhagem toda, reexplicando e trazendo eles para viverem um discipulado que a gente acreditava ser correto. Mas assim, com muito sofrimento, muitas perdas, muito choro. Então, é importante esse acompanhamento de perguntar para as pessoas como está sendo o processo para elas, perguntar aos discipuladores. A gente pode fazer perguntas simples e depois ir evoluindo, do tipo, olha, como é que foi a experiência para você? Você viu transformação na sua vida nesse período? Né? Como é que foi a sua relação com o seu discipulador? Né? E aí depois você pode, vamos dizer assim, deixando a coisa mais complexa, adicionando mais perguntas mais profundas. Mas nisso, precisa ter uma liderança capacitada que está acompanhando e sacando os problemas antes deles virarem câncer, né? Sim. E crescer de forma equivocada. Ótimo. Um telespectador mandou uma pergunta aqui. Aquele ali, o Gabriel, que tá gravando. Olha aí, chefe, deixa eu... Ele escreveu aqui para mim o que ele queria saber. Então eu vou perguntar, porque ele tá aqui, ele quer ouvir, né? Richard Baxter escreveu o livro Pastor Aprovado. E ele falava que o pastor tinha que conhecer as suas ovelhas e discipular elas. Hoje os pastores nem sabem o nome dos membros, não visitam, etc. Principalmente quando a igreja cresce, se perde o discipulado. Como o pastor administrar essa questão realmente? Porque o pastoreio é um discipulado também, né? O pastor da igreja, ele é o responsável por fazer florescer a cultura discipulada na igreja. Mas ele não é responsável por discipular todos os membros da sua igreja. A gente não tem nenhuma previsão no Novo Testamento para isso. A gente não tem essa referência. O papel do pastor é garantir que a cultura do discipulado seja viva e tem líderes chaves conduzindo o processo. Efésios 4:10 é um texto muito interessante que fala assim, e Deus deu alguns para pastores, profetas, né, evangelistas e mestres, para que eles capacitem os santos para o exercício da obra. Por que esse texto é muito importante nessa resposta? Pelo seguinte, a gente muitas vezes entende na igreja cristã que o pastor ele é o responsável por fazer tudo na igreja. Ele tem que discipular as pessoas, evangelizar, pregar, visitar, todas as funções, né, responsáveis da igreja. E a gente, como membro da igreja, paga ele para fazer isso, né? Basicamente isso. Só que o texto de Efésios 4:10 dá uma direção contrária. As funções ministeriais, que é apóstolo, profeta, etc., mestre, evangelista, pastor, eles estão fazendo o quê? Preparando os santos, que na palavra, até no original grego, dá a ideia de treinamento, de coaching mesmo, assim, ó, tô treinando vocês aqui. Tô equipando eles. Tô equipando vocês, né? Uma palavra equipar justamente é uma dos textos, uma das possibilidades do texto. Tô equipando vocês para que vocês ministrem na igreja e façam a igreja crescer. Então não é a responsabilidade do pastor ter que fazer tudo na igreja. A responsabilidade dele é equipar as pessoas, sim, treinar as pessoas, ferramentar as pessoas, enfisionar as pessoas para que elas discipulem, evangelizem e façam a igreja crescer, né? Se o pastor, o que eu concordo com o Richard, que ele fala assim, o pastor ele tem que viver isso na vida dele, ele tem que estar discipulando pessoas. Ele tem que ser o exemplo para os outros. Né? Exatamente. E o importante é que ele discipule outros. E líderes chaves da igreja para ir multiplicando isso. Se ele não vive isso, ninguém vai seguir o exemplo dele, né? Então, é importante que ele esteja em discipulado constante com pessoas chaves para que elas multipliquem, né? Tem um livro muito interessante, não sei se vocês têm aqui na Plenitude, porque é um livro mais antigo, chama Ministério com Propósito para Ministério com Jovens, ou Líderes de Jovens, não lembro agora, que é do Doug Fields. E ele era o pastor de jovens da Saddleback, igreja do Rick Warren, nos Estados Unidos, né? E aí ele conta nesse livro uma coisa muito interessante, que ele está explicando como estruturar o ministério de jovens, né? E aí ele fala assim, olha, basicamente o meu trabalho, né, e na época ele pastoreava mais de 10 mil jovens na Saddleback, mas ele falava assim, olha, o meu principal trabalho é cuidar dos meus líderes, discipular, acompanhar, mentoreá-los. O resto
eu faço se der tempo. Aí, para ele provar que ele está falando a verdade, ele coloca nos anexos do livro dele no final a agenda dele. E realmente é assim, tipo, segunda-feira de manhã eu vou ficar com o João, a terça-feira à tarde com o Renato, quarta-feira de manhã eu estou discipulado com o Fernando, e assim por diante. E ele fala, de vez em quando eu apareço num culto, de vez em quando eu prego, de vez em quando eu cuido de alguma outra coisa, assim. Mas o meu trabalho é acompanhar. Lá ele tinha 12, coincidentemente na época ele tinha 12 líderes chaves do ministério dele. Ele falou, olha, meu trabalho é cuidar desses 12 pessoas, né? O que está acontecendo pro resto eu nem sei direito. Mas eu vou discipular, mentorear e cuidar desses 12 líderes, cada um responsável por uma coisa, né? Então o ministério do pastor é esse, ele tem que cuidar da liderança-chave, treiná-la, mentoreá-la, e ela vai multiplicando isso para os demais. Além de garantir que a cultura do discipulado esteja progredindo na igreja, na fala no domingo, né? Ele deixando isso ressoar nas suas pregações, né? Na sua liderança, no compartilhamento da visão. E é essencial também o pastor, líder da igreja, também tem um discipulador. Porque eu acho que as pessoas têm que ser acompanhadas, né? Até pastor tem alguém que possa acompanhar ele para discipulá-lo também. Eu acredito que não só porque ele é o pastor da igreja, ele não precisa de discipulador também. Não sei se você concorda comigo, pastor. Não, concordo. Se ele não quiser chamar de discipulador, que ele chame de mentor, de conselheiro, né? Qualquer outra coisa do tipo. Mas ele precisa ter gente com quem ele abre o coração, com quem ele divida a vida, que ele tenha coragem de confessar pecados, gente que ele cresça na fé de forma estruturada. E alguns pastores acham estranho isso, porque parece que ele já está num nível espiritual muito alto, né, que não precisa. Mas é tão legal quando você pode compartilhar pessoas que também têm experiência na vida, né? Por exemplo, mês passado, até o final do ano passado, eu fiz um grupo discipulado online com um grupo de missionários super experientes que são especialistas na área de discipulado em diversos lugares do mundo, né? E a gente fez um grupo discipulado entre nós. Aí você fala, nossa, Thiago, mas precisa disso, né? Foi um dos grupos mais legais que eu participei na minha vida. Legal. Porque quando eu estou discipulando uma pessoa nova na fé, eu estou sendo muito bênção para a vida dela e posso estar sendo abençoado também. Mas a gente está num nível da fé que ela está entendendo, está construindo ainda o raciocínio, a mentalidade e a prática de vida. Agora, quando eu posso conversar com uma pessoa que já viveu algumas coisas da vida espiritual como eu, já tem mais experiência na fé, já até discipulou outras pessoas, nosso nível de conversa é muito mais profundo. A gente pode compartilhar coisas muito mais importantes, entre aspas, assim, né? Nosso momento da vida atual. Que pessoas novas na fé não teriam ainda a capacidade de administrar isso. Exatamente. Então, pro pastor falar assim, nossa, eu quero ser mentoreado por alguém, isso é uma coisa incrível, que ele vai estar conversando com alguém que entende o mundo dele, vive a mesma vida que ele, pode chegar em questões profundas que ele vive. Então, o pastor que é mentoreado ou discipulado por alguém só tem a ganhar, né? Que o nível dele vai ser muito acima, né? Na qualidade ali daquele momento de partilha, né? Acho interessante uma vez que eu estava com um grande pastor no Brasil, ele é bem conhecido, e falou assim, vamos almoçar? Tava eu, o Diogo e ele, falou, vamos almoçar? Eu falei, vamos. Ele falou assim, vocês vão conhecer meu discipulador. Ele já tem uma idade um pouco mais avançada, né? Não é velho, mas a idade um pouco mais avançada. Eu falei assim, que legal, o seu pastor, o seu discipulador, ele é vivo ainda? Ele falou, não, a pessoa que me discipulou, que me ganhou para Jesus, ele já faleceu. Mas eu preciso de um discipulador. Então, tem um grande amigo meu que é pastor, falou assim, você vai me discipular, tá? Aguenta as broncas aí. Almoça junto toda segunda-feira. Almoça junto toda segunda-feira. Eu falei, cara, isso é um exemplo pra mim. Legal. Um exemplo. Muito legal. Faz muita diferença. Muito. E a maior parte dos pastores dizem que se sentem sozinhos. Né? Tem uma pesquisa que foi feita por até uma dissertação de doutorado na USP por um cara que é pastor, missiólogo, mas ele também é psiquiatra e ele fez a formação dele na USP. Ele fez uma pesquisa com um grande número de missionários no mundo, e a maior parte deles brasileiros, e as doenças emocionais que esses pastores missionários tinham eram enormes, né? E a maior parte falava, eu me sinto sozinho. Isso gerava depressão, estresse, burnout, várias doenças. Mas assim, a causa é que ele se sentia isolado, né? E se essa pessoa estivesse caminhando com um grupo de pessoas, ou com uma só, né, na vida cristã, ela provavelmente teria alguém com quem falar, abrir o coração. Sim. Mas muitas vezes as lideranças elas ficam isoladas, né? Eu acho também que hoje, na perspectiva social que a gente tem, essa questão do pastor realmente fazer tudo pode realmente dar uma depressão, um burnout principalmente.
E não tem como, porque as demandas são muito... Hoje, você ser pastor hoje é diferente de você ser pastor há 1000 anos atrás. Até porque hoje nós somos inundados de uma cultura social que exige muito da gente também, né? Sim. Você não tem o tempo só para aquilo por vezes. Mesmo sendo um pastor titular da igreja que só vive daquilo. Sim. As demandas sociais são muito grandes, né? Exatamente. O pastor hoje tem que entender de YouTube, podcast, Exato. tem que entender da parte burocrática da igreja, cartório. Mas isso não tem assim, fundamentação no Novo Testamento, né? Pastor é alguém que vai cuidar de pessoas. Agora, a organização da igreja, da máquina da igreja, ele tem que treinar pessoas para que elas façam isso. E ele se focar no que é mais essencial. Treinar os líderes. Treinar os líderes, formar discípulos e criar essa cultura, né, de formação de novos líderes e novos discípulos. Qual o case de maior sucesso que você lembra disso ter sido aplicado em uma igreja e foi uma revolução dentro da igreja? Olha, tem muitas histórias, desde igrejas pequenas até igrejas grandes, né? Essa igreja nas Filipinas é um caso de sucesso, né? Até o nome chama Wiki Church, né? O nome do livro. Ele dá esse nome de Wiki no sentido de, igual tem a Wikipédia, né? Que é um conceito aberto. Ele era um missionário que começou um projeto de plantação de igrejas em Filipinas. Só que ele sabia que ele ia ficar lá só por algum tempo, só algumas semanas. Então ele falou, eu tenho que plantar essa igreja já treinando as pessoas para fazer outros discípulos, né? Então ele fala que ele tinha mentalidade da partida o tempo inteiro. Ele falava, eu vou embora daqui, então já tenho que treinar essas pessoas para fazer outros discípulos. Os caras se converteu uma semana atrás, já estava treinando ele para fazer novos discípulos, né? Que é um pouco do Novo Testamento assim também, né? O Novo Testamento parecia tudo acelerado, rápido, né? Muito rápido, né? E ele falou que não foi intencional, ele nem sabia disso, é por conta da situação, né? E aí a igreja já foi formada com essa mentalidade de fazer discípulos, né? Só que aí ele conseguiu mais 3 meses para ficar lá, né, na cidade. E aí falando, tudo bem, agora eu consigo treinar com um pouco mais de calma. Mas com a mesma mentalidade, eu vou sair daqui 3 meses, tem que fazer novos discípulos, né? E aí depois ele conseguiu mais 1 ano para ficar lá, né? Convenceu todo mundo. Mas a mentalidade foi a mesma. Mas ele nunca sabia mais quanto tempo ele ia ficar. Até que um momento ele decidiu ficar mesmo, mas ele manteve essa mentalidade, né? Então a igreja cresceu muito com a perspectiva do tipo, olha, a gente está aqui, a gente até vai no culto é legal, culto de primeiro e tudo mais. Mas o nosso objetivo principal é formar novos discípulos. E uma metodologia disso. Ele tinha uma metodologia simples, que tinha uma preparação e tal, nada muito complexo. Mas o que mais importa não é nem a metodologia ou o material, mas importa a mentalidade, a cosmovisão de quem está liderando o processo, né? Mas a gente tem igreja pequena no Brasil e no mundo que começou a trazer essa história do discipulado e isso trouxe um novo vigor para a igreja. Que ela começou a ser uma igreja com menos atividades e mais focada na missão. Porque às vezes a gente tem uma igreja que faz muita coisa, muita programação, muitos eventos, mas não necessariamente esses eventos estão apontando para a missão de Jesus. As pessoas estão entretidas em muitas coisas, mas quando você vai fazer o orçamento no final do mês lá do tipo, mas espera aí, as pessoas foram transformadas, né? As pessoas chamaram outras pessoas para serem discípulos de Jesus, elas estão crescendo na fé, seus casamentos estão sendo transformados, suas famílias, nem sempre a conta bate. Elas estão entretidas na igreja, envolvidas nas programações, mas não crescendo na fé. Então, tem um livro chamado Igreja Simples, né? Que ele mostra um pouco disso. Tom Rainer. Exatamente, Tom Rainer. Ele mostra alguns estudos de caso de algumas igrejas, né, 4 estudos de caso no livro dele, de que focaram na missão de fazer discípulos e por isso elas cresceram, né? Então a pesquisa do Igreja Simples foi feita com milhares e milhares de igrejas no mundo, inclusive no Brasil, né? Eu participei do time do Brasil que fez essa pesquisa aqui no Brasil, muitas denominações diferentes, e a pesquisa revela o seguinte: o que leva uma igreja a crescer? Basicamente, aquela igreja que tem um processo simples de discipulado. Por isso que deu o nome Igreja Simples para o livro, né? Não é que é um modelo de igreja. É que eles perceberam que as igrejas que focam no modelo simples de fazer discípulos crescem. E essa pesquisa foi muito interessante porque a gente julga muitas vezes que uma igreja cresce porque o pastor prega bem, porque a igreja tem dinheiro, porque tem uma boa banda de louvor, porque está posicionada numa rua importante da cidade. Bem estruturada, é confortável, ar-condicionado e tal. Mas estatisticamente na pesquisa que eles fizeram, nenhum desses elementos é significativo para dizer por que uma igreja crescer de forma sustentável. Porque uma igreja até pode crescer rápido, mas ela também pode morrer rápido. Teologia coach faz isso com as igrejas hoje.
ela não cresce de forma sustentável porque as pessoas saem muito rápido dela, tem uma rotatividade muito alta, ou a igreja deixa de existir muito rápido. Desculpa, um crescimento sustentável é aquela que as pessoas realmente crescem na fé e vão trazendo mais pessoas para crescer na fé junto. E aí o que eles identificaram estatisticamente era uma igreja que tem um processo simples de discipulado. E aí quando eu vi essa pesquisa, né, do Igreja Simples, eles dão algumas orientações bem básicas no livro. E aí foi por esse motivo que eu decidi escrever o livro A Igreja que Faz Discípulos. Porque ele falava já sobre isso, esse achado de pesquisa, né? Foi muito importante para a igreja brasileira. Muitas igrejas conheceram o livro Igreja Simples. É um livro que vende muito bem. Editora Palavra. Exatamente. Vocês vendem aqui também? Sim. E só que não é o objetivo do livro, não é uma crítica porque não era o objetivo dele, que ele não fala assim o passo a passo do que fazer para ter uma igreja com um processo simples de discipulado. Ele dá um capítulo bem curtinho explicando, mas algumas orientações iniciais. E aí eu fazia vários seminários usando o livro Igreja Simples aqui no Brasil, né? Palestras, workshops. E aí o pessoal começava a falar, Thiago, mas como é que a gente dá os próximos passos, né? Beleza, eu já entendi que eu preciso ter um processo simples de discipulado, mas como é que eu faço? E aí foi por isso que a gente criou essa metodologia desses 4 passos, né? Que eu falei no início. E depois de testar bem, aí eu falei, eu vou colocar num livro para outras igrejas conhecerem mais isso, né? Então, já nem sei porque eu estou respondendo isso, esqueci. Mas essa foi a história do livro A Igreja que Faz Discípulos. Perguntou qual igreja é uma igreja de sucesso. Isso. Igreja de sucesso que um exemplo que você deu agora foi da Igreja da Filipinas, por exemplo. Né? Sim. E a gente tem muitas igrejas pequenas no Brasil que têm feito isso acontecer. Normalmente eu fico mais receoso de dar nome das igrejas, sim. Porque às vezes o pessoal vai naquela igreja e fala assim, tá, isso aqui funciona muito bem, mas isso aqui não funcionou tão bem. E é verdade, porque a igreja é um organismo vivo, sabe? Sim. Algumas coisas vão bem, outras dão errado, né? Algumas coisas vão bem durante um tempo, mas aí o pessoal se perde em algum momento da história, tem um retrocesso, mas tem muita história de igreja que tem focado no discipulado por aí, né, e feito diferença na vida de muitas pessoas. E essa cultura de discipulado pode funcionar desde a igreja pentecostal até a igreja reformada. Com certeza. Já tive experiência em todo tipo de igreja que você possa imaginar, porque a gente está falando de princípios bíblicos, né? Não está falando de um modelo denominacional. Doutrinas básicas da fé. Exatamente. Pastor, e aqui nesses 3 livros, além desse que a gente está conversando aqui, essa igreja que faz discípulos, nesses 3 livros aqui que você passa mais a metodologia para as pessoas. Deixa eu contar a história rapidamente. Na sua mão para você poder mostrar aqui para a câmera. Deixa eu contar rapidamente o porquê desse outro material aqui. Quando eu lancei o livro A Igreja que Faz Discípulos, pela editora Vida, eu tive um retorno muito positivo assim, dos pastores e líderes de muitas igrejas que falaram assim, Thiago, eu entendi de forma bem simples como eu posso dar os primeiros passos para mobilizar a criação de uma cultura discipulada na minha igreja. Porque a gente tem livros bons de discipulado no Brasil, mas eles falam mais assim dos conceitos, né? Você pega, por exemplo, um livro que é muito bom, que é A Trelice e a Videira, né? Excelente. Ele fala sobre o conceito de discipulado na igreja, é um livro maravilhoso, né? Mas ele não é muito objetivo do livro ali, por exemplo, falar assim do passo a passo. Não é o objetivo do livro, tudo bem, né? Então o pessoal sentia falta de um material que falasse assim, tá, quais passos eu dou bem práticos. Aí eu criei o livro A Igreja Faz Discípulos. E aí o pessoal me dava retorno. O livro é muito bom, muito bacana e tudo mais. E lá no final você fala para escolher bons materiais discipulados, né? Eu dou algumas orientações, né? E aí o pessoal fala, Thiago, mas eu não tô achando esses bons materiais discipulados para usar com os membros da igreja, né? E aí o pessoal foi me apertando, né? Eu até brinco, né? O pessoal, uma expressão teológica muito profunda, que ficava me enchendo o saco, né? O tempo inteiro falando, Thiago, mas cadê esses bons materiais discipulados? Aí eu indicava um, o pessoal não gostava, indicava outro, o pessoal não gostava. E aí eu decidi fazer um teste e lançar um material discipulado para ver se aquele formato funcionaria para a realidade das igrejas. Aí eu testei num grupo inicial de igrejas, elas deram ok, a gente fez pequenos ajustes, e aí a partir daí eu criei uma trilha, né, que eu chamei de Trilha do Discípulo, que é com base nessa experiência dessas igrejas que eu tenho acompanhado nos últimos 10 anos, dos principais temas que elas querem ter presentes numa trilha discipulada de um membro de igreja. Não é um material para não cristão, é para o membro de igreja virar a chave mental do coração, de membro para discípulo. Então, aí eu criei o livro Ser Discípulo de Jesus, né? Foi o primeiro aqui mesmo que eu tenho que mostrar, né? Ser Discípulo de Jesus, que são livros curtos, ele basicamente são 10 capítulos, que tem um conteúdo inicial,
de 2 ou 3 páginas, mas depois tem algumas perguntas chaves, né? Assim, o que eu chamo de perguntas disparadoras, né? Que a pessoa lê e tem que escrever. Essa questão das perguntas disparadoras é a grande sacada, né, dos bons materiais de discipulado. Não foi minha, outros já tinham inventado isso, né? Que é o que Jesus fazia. Jesus fazia perguntas para as pessoas, né? Quando ele estava interagindo com elas. Para quê? Jesus contava, por exemplo, a história do bom samaritano e falava, quem que é o seu próximo? Aí ele fazia a pessoa forçar raciocínio e ter que se colocar diante daquela pergunta, né? A minha dissertação de mestrado que eu fiz foi justamente entendendo essa metodologia de Jesus. Ele contava uma história para a pessoa, mas ele não deixava ela com aquela história, que era a parábola. Ele fazia a pessoa aplicar aquela verdade para a sua vida. Isso foi o início do storytelling, né? Início da lógica, que depois veio crescendo no mundo. Então a pessoa tinha que se posicionar diante daquela história. Meu próximo é fulano de tal. Quando ela fala que meu próximo é fulano de tal, ele não tinha escapatória, né? O fariseu que estava ouvindo aquela história falava, o samaritano foi o próximo. Então ele tinha que se forçar numa decisão. Então, num bom material discipulado, precisa ter uma pergunta disparadora no final, para a pessoa dizer assim, tudo bem, eu li aqui sobre perdão, por exemplo, tem um capítulo aqui só sobre perdão. Uma das perguntas finais tem que ser, e aí, quem você precisa perdoar? Não tem outra saída. Eu não posso falar assim, uma pergunta, quais são os principais versículos da Bíblia que falam sobre perdão? Isso é estudo bíblico, isso é aula. Eu quero saber no final de um encontro de discipulado quem que você vai perdoar. Ou os primeiros passos que você tem que dar em direção a isso. Pode ser que você não perdoe agora, mas por quem você tem que orar, o que você vai fazer nos próximos dias. A diferença de uma aula para um encontro discipulado é que o encontro discipulado termina com uma decisão prática do participante. Se não tiver, foi uma aula, não foi um discipulado. Exato. Então, todo bom material discipulado precisa ter uma pergunta que leve a pessoa a tomar uma decisão no final. Então, eu fiz o primeiro livro aqui com essa lógica, né? O texto e a pergunta. Aí depois eu criei um segundo material, que é a jornada do discípulo, que é a continuidade desse processo para pensar. Como é que eu posso ser discípulo de Jesus no dia a dia? Como é que isso se mistura com a minha vida? E depois um terceiro material, que foi os discípulos e bem-aventuranças, que é a ideia de como é que eu aplico os princípios do reino na minha vida, né? Das bem-aventuranças. E agora eu estou tentando escrever um quarto material, que é como fazer discípulos, porque alguns pastores e líderes começaram a me procurar dizendo que o pessoal já está disposto, quando fazem a trilha completa desses 3 materiais, a discipular outras pessoas, mas eles têm dúvidas de como exatamente eu discipulo alguém quando é individual, quando é num grupo pequeno. Então estou pensando em escrever esse material agora de maneira bem prática, dando essas orientações de como eu discipulo uma pessoa. Legal, né? legal. Pretendo fazer isso nos próximos meses por aí. Então essa é a ideia dessa trilha, né? Meu sonho é escrever outros materiais, né? Em conjunto com outras pessoas, se Deus quiser, para a gente ter alternativas brasileiras de bons materiais de discipulado, né? Com diversos temas, inclusive, né? Porque, como eu falei, a maioria é traduzido do inglês, né? Sim. Não que seja ruim, mas a maioria é uma outra realidade, cultura, né? É outra realidade, não adianta. E a maioria deles foi escrito na década de 70 e 80, né? Os bons. Mudou muito. Mudou muito o mundo. Por exemplo, tem um bom material que fez muita diferença na minha vida quando eu fui discipulado, lá na minha adolescência, que eu amo de paixão, mas ele é um material para 6 meses. Não funciona mais material para 6 meses. O cara não consegue ficar 6 meses falando de um único assunto. Ele se cansa, né? Ele tem que ler 30 páginas para um encontro discipulado. É muita coisa. Precisa ser uma coisa rápida, né? Às vezes a gente pode achar que isso é pouco profundo, mas ele não necessariamente precisa ler muito para praticar. Assim, eu posso ler vários livros. É importante eu ler várias coisas. Mas um mesmo material não precisa ter 100.000 páginas para ser transformador na minha vida. Se ele for bem escrito, bem assertivo, né? Eu aprendo aquele conteúdo rápido, pratico na minha vida e vou pro próximo, né? É melhor comprar 12 livros na Plenitude Distribuidora do que comprar um que tenha 1.000 páginas, entendeu? Sim. A possibilidade de eu ser transformado é muito maior, né? Assim, de forma geral que eu tô dizendo, né? Então, basicamente, essa foi a história dessa trilha do discípulo, né? E que agora estão disponíveis na Plenitude também. Se alguém quiser encontrar, vai poder encontrar aqui agora. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta, Thiago. Esse material seu também, você tem curso dele? Você tem algum tipo de curso já ou não? Sim, eu tenho eu tô mais focado hoje, nesse momento, na mentoria. A pegar algumas igrejas
que querem começar essa cultura discipulada na igreja, a gente faz uma mentoria com um pastor e mais 5 líderes, porque eu falei aquilo que tudo começa pequeno, né? Então não adianta ele fazer só um curso para 100 pessoas na igreja, porque é muito difícil começar com 100 pessoas. Então é melhor ele começar com um grupo pequeno, vivenciar aquilo com o mentor, e depois ele vai multiplicando. Né? Então eu criei uma mentoria para um grupo bem pequeno e ele vai crescendo isso aos poucos. Né? Faço alguns cursos também, e algumas outras pessoas que trabalham comigo. A gente faz alguns cursos, especialmente quando já está nessa fase maior de multiplicação, né? Para transmitir a ideia. Mas se precisar entrar em contato, é só entrar lá no equipareigrejas.com.br, que a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Legal. E essa mentoria, se for aqui de perto, ela pode ser inclusive pessoal ou sempre online? Eu faço online para facilitar, né? Legal. Como eu acabo viajando muito, online é mais simples de organizar e fica mais barato também, né? Mais rápido, com né? certeza. Com certeza. Mais dinâmico, né? Sim. Thiago, muito bom. Foi o melhor papo que eu já tive sobre discipulado. Foi o primeiro e melhor, né? Não, mas foi assim muito bom realmente, muito esclarecedor. Profundo, prático, né? E com experiências também de que você vive isso. Sim. E assim, as suas respostas muito boas realmente sobre o assunto. E eu tenho certeza que vai ser esclarecedor na vida de muitos líderes que vão assistir isso daqui, de muitos pastores. Vai ser, vamos mandar para minha igreja para assistir, sim. Porque assim, realmente foi algo de muita valia para nós e foi muito bom te conhecer, para a gente poder fazer essa conexão, inclusive sobre esse assunto que é tão importante hoje para a igreja. Com certeza. Se eu pudesse dar uma dica prática, assim, final, simples, eu diria, até falo isso no comecinho do livro A Igreja que Faz Discípulos. Se um pastor, um líder que está ouvindo a gente, vocês, né, e quiser falar, eu quero ampliar essa visão discipulada da minha igreja, eu diria assim, mande esse podcast, né, para o seu pastor, né, para os seus líderes chaves, já é um bom início, mas trabalhe essa visão com um grupo pequeno antes de começar a pregar sobre isso na igreja, né? Comece com um grupo de pequeno, estude sobre o assunto, pega esses meus materiais e outros bons sobre o assunto, desenvolva isso melhor e depois teste o discipulado com um grupo de pessoas, né? Porque uma coisa é você dar uma aula teórica, outra coisa é você vivenciar o processo. Você aprende muito quando você vivencia. Outra coisa é dizer como discipular alguém. Outra coisa é você ter passado pelo processo discipulado, né? Ver as dificuldades, as dores, os desafios. Então, faça isso com pelo menos uma pessoa, ou 3, ou 4, ou 5, não precisa ser com muita gente. Depois que isso já estiver processado com um grupo de pessoas, essas pessoas chaves podem ser suas parceiras para multiplicar para mais pessoas na igreja. Né? Não precisa crescer desesperadamente, cresce aos pouquinhos. Né? Tem uma pesquisa que foi feita que quando a igreja quer desenvolver uma visão de discipulado, ela normalmente começa com cerca de 2,5% dos membros. Um grupo muito pequeno, que são os pioneiros. Depois isso cresce para 13,5%, depois chega a 34%, que já é uma maioria da igreja, né, um terço da igreja. Ela só consegue implantar uma visão de discipulado eficaz lá pela volta do 3º ano, com a maior parte da igreja. Então, não é uma coisa que se faz do dia para a noite mesmo, né? Porque discipulado é mudança de coração. Mudança de coração e da alma, você não força a barra, né? Você não fala assim, vamos fazer, em vez de 10 encontros, fazer 4, a gente faz 2 por semana. Não funciona, porque tem umas coisas que o Espírito Santo vai convencendo a gente aos poucos. Tem que ser processado, né? Exatamente. Então vai devagar, mas intencional, assim, com vontade, né? E aos poucos você vai deixando as coisas um pouco mais estruturadas, construídas, né? Orgânicas. Orgânicas. No começo você acompanha com poucas perguntas, no futuro você amplia mais perguntas. Então é devagar, mas feito de forma intencional. Ótimo. Thiago, quero te agradecer. É que eu tô de olho no relógio ali, eu sei que a hora nossa tá acabando, porque você tem um compromisso também, mas foi muito bom o papo, obrigado. Se alguém quiser equipareigrejas.com.br, exatamente. Tem as suas redes sociais também. Sim, @ equipareigrejas. Legal. Então, você que tá ouvindo a gente aí, a importância do discipulado para o discipulado é a chave do êxito da igreja, cumprindo o chamado de Jesus. Então, tá aí, ó, você ouviu esse podcast, Thiago também tem as mentorias, você pode comprar o material que já vai te ajudar muito e implantar isso realmente na igreja é uma bênção para quem faz parte desse corpo. Fica o nosso convite aqui, pastor, uma próxima vez pra gente falar sobre missões, hein? Boa. Olha aí. Esse assunto aí dá o que falar. Dá o que falar. Dá o que falar.
Tiago, a gente sempre pergunta aqui para as pessoas, como a gente trabalha com livros aqui, a Plenitude trabalha com livros, nós sempre perguntamos para as pessoas para elas citarem a nós quais são os 2 livros que marcaram a vida dela, com exceção da Bíblia. Boa. Eu acho que 2 livros que marcaram minha vida profundamente, um foi Uma Igreja Dirigida por Propósitos, do Rick Warren. Não é uma vida dirigida por propósito, é uma igreja. Uma igreja. Porque esse livro foi a primeira vez que eu entendi lá com meus 17 anos que era possível construir uma comunidade cristã que é focada em fazer novos discípulos, né? Esse livro ele descreve assim, em detalhes como toda igreja pode ser focada nessa mentalidade de não viver só para si mesma, né? Um grande clube de amigos que se encontra toda semana, mas que pode ser uma igreja que está pensando em como alcançar pessoas para Jesus, né? Desde a sua programação, sua liturgia, sua linguagem, seu vocabulário, até a estruturação da igreja, né? Na época eu fazia administração, né, na Universidade Federal de Minas Gerais. Minha mentalidade era de gestão. Quando eu li isso, eu falei, cara, olha só, a gente como igreja realmente não está organizando nossas igrejas para o foco essencial da missão, né? Então esse livro mudou a trajetória da minha vida. Eu sonhei naquele momento em plantar uma igreja parecida com aquela mentalidade do livro Uma Igreja Dirigida por Propósitos. Só que a vida foi dando vários caminhos depois e eu não plantei uma igreja, que era o meu sonho. Eu fui fazer todos os cursos pensando em plantar uma igreja, né? Só que aí, quando foi com meus 39 anos, eu recebi o convite para ser responsável pela plantação de igrejas nas maiores 80 cidades do mundo. Então, quando eu lembrei dessa história, eu falei, caramba, eu fiquei 20 anos me preparando para plantar uma igreja, mas agora Deus está me chamando para plantar uma igreja, mas ser responsável pela plantação de centenas de igrejas, né? Então, isso mudou a trajetória da minha vida, né? E um segundo livro também que foi muito importante na minha vida foi o Evangelho Maltrapilho, do Brennan Manning. Legal. Porque ele quebrou a minha mentalidade legalista que eu tinha, né, no meu coração, e me apresentou o Evangelho da Graça de forma bem, assim, visceral, como o Brennan Manning escreve no livro dele, né? Então ele abriu esse espaço para um Evangelho da Graça no meu coração. Nunca li, vou ler. Não leu? Não. Se prepare para ser bombardeado. Legal. É bom esses livros. Nossa, esse aí, você não... espreme você até o final, assim, legal. ó. Muito bom. Bom, ótimas dicas. Obrigado. Obrigado, Obrigado, um prazer, pastor. gente. Foi muito bom estar Bom, contigo. Foi muito legal e te esperamos aqui para a próxima. Ótimo. Terminei? Pessoal, que papo bom, que papo edificante. Agora aquele favorzinho que o Diogo pede no começo e eu peço no final. Curte aí, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal aí da Plenitude. Tá bom, meus amigos? Beijo no seu coração, Deus te abençoe e até uma próxima. Valeu. Tchau, tchau.